caminho para o Dao imortal acaba de ganhar contornos demoníacos. Su Shen abandonou a luz para forjar o embrião demoníaco da escuridão do norte, um poder que consome a própria essência do mundo. Enquanto a Santa Qingluan treme diante da divindade que se tornou monstro, o esquadrão do deus principal é envolto por uma escuridão absoluta que rouba todas as cores da existência. A caçada começou, e o predador agora é mais aterrorizante do que qualquer divindade. O livro da reversão do destino, parte 31, capítulo 357. O indivíduo mais forte da facção dos seres sencientes também era, na verdade, da raça santa. Esta notícia atordoou a Santa Qingluan, que parou de lutar. Ela parecia incapaz de acreditar neste fato. O líder adorado pela facção dos seres sencientes era, do início ao fim, um membro da raça santa. Quão irônico era isso? O portador da espada não mostrou decepção. Sua expressão era calma. Eu nasci na raça santa, mas não fui ensinado pela raça santa. O portador da espada foi abandonado pela raça santa desde a infância e adotado por um casal comum de agricultores da raça humana. Ele testemunhou muitas coisas belas que não pertenciam à raça santa, as quais diferiam muito do legado em sua linhagem. Ele experimentou os inúmeros aspectos da vida e soube que este mundo não era composto apenas pela raça santa. Este mundo deveria ser inerentemente um lugar diverso e vibrante, com todas as raças florescendo. O portador da espada escolheu ajudar a facção dos seres sencientes, nutrindo gênios para eles e acumulando a base para que os seres sencientes se libertassem do controle da raça santa no futuro. Sem eliminar a raça santa, este mundo não poderia ter mais oportunidades. O Dao do cultivo pararia aqui. O portador da espada abandonou os preconceitos raciais e escolheu ficar ao lado da facção dos seres sencientes, opondo-se à raça santa. Que assim seja, é um bom final, afinal. O portador da espada suspirou com um sentimento de melancolia. Com a raça santa aniquilada, ele o substituiria como o maior obstáculo para os seres sencientes. A aparição de Su Shen também o ajudou a tomar sua decisão. Embora a Santa Qingluan não conseguisse entender por que o portador da espada trairia a raça santa para ajudar os seres sencientes, ela agora soluçava incontrolavelmente. A existência do portador da espada para os seres sencientes não era apenas a de um líder e pilar espiritual, mas mais como a figura de um pai guiando-os para frente. Su Shen admirava grandemente a filosofia do Dao do portador da espada. No entanto, isso não o impediu de refiná-lo. Aos olhos da Santa Qingluan, o jovem diante dela passou por uma transformação terrível. Ela de repente sentiu medo. Apesar de suas vestes brancas imaculadas como um imortal descendente, ele agora apresentava uma imagem completamente diferente. Demônio! Dentro da raça santa, o ancestral santo olhou para esses convidados indesejados que afirmavam ser forasteiros. Cada um deles possuía o cultivo de um santo, e o Dao que cada um buscava era incompatível com este mundo, o que fez o ancestral santo acreditar em sua identidade como forasteiros. Você diz que minha raça santa enfrentará o perigo da aniquilação? O corpo maciço do ancestral santo revelou um canto. Sua cabeça marrom acinzentada estava coberta de olhos de vários tamanhos. Esta visão terrível fez Gu Xiaoxiao recuar 2 passos, murmurando: que monstro feio! Os olhos de vários tamanhos todos se voltaram para olhar para Gu Xiaoxiao. Neste momento, o jovem de mangas largas com uma espada na cintura colocou a mão no punho, seus olhos estreitados em fendas. Uma força invisível formou um abismo invisível entre o jovem e o ancestral santo. Gu Xiaoxiao cobriu a boca, percebendo que falará fora de hora, mas ninguém no esquadrão matador de deuses deu importância. O corpo maciço do ancestral santo rompeu a névoa cinzenta, engolindo o céu e a terra. Existe um esquadrão como o nosso que veio a este mundo, pretendendo ajudar outras raças a derrubar o seu domínio, disse o jovem lentamente. Ouvindo suas palavras, o ancestral santo caiu na gargalhada. Derrubar o domínio da minha raça santa? Com pessoas como vocês. Saiam. Minha raça santa não precisa cooperar com formigas como vocês. Assim que sua voz caiu, um espaço dimensional teletransportou diretamente os 6 indivíduos para fora do domínio da raça santa. O ancestral santo é arrogante demais. O esquadrão de elite da zona da Estrela Polar definitivamente tem força para matar um rei santo. A mulher de sobrenome Mo ajeitou os óculos, suspirando. Eles passaram por imensas dificuldades para falar com o ancestral santo, apenas para que ele recusasse tão facilmente a cooperação. Como um dos principais esquadrões de elite, eles naturalmente conheciam a força do esquadrão da zona da Estrela Polar. Infelizmente, o plano de completar a missão sem ferimentos, aproveitando o poder da raça santa, estava agora arruinado. Já que a raça santa não concorda, só podemos enfrentar o esquadrão da zona da Estrela Polar de frente, disse o homem mascarado com uma espada e um sabre cruzados nas costas. O assunto mais urgente ainda é encontrar a localização do esquadrão da Estrela Polar, disse o jovem impotente. Os 6 olharam ao redor. O mundo de 9 níveis era vasto, e por um curto período, eles estavam destinados a vagar como moscas sem cabeça. Não muito tempo depois de os 6 terem partido, sentiram de repente um que magnífico varrendo-os. Alguém está passando pela tribulação para se tornar um santo? Que tribulação santa terrível! A facção dos seres sencientes ainda tem tal existência? O esquadrão matador de deuses viu um feixe de luz negra perfurar o céu, caindo diretamente em uma direção, expandindo-se constantemente. Tudo em seu caminho foi submerso pelo relâmpago negro, transformando-se em nada. A essência de um rei santo de meio passo permitiu que Su Shen acumulasse energia suficiente para avançar com sucesso ao reino santo. Polegada por polegada, runas negras profundas se entrelaçaram na mente de Su Shen, finalmente formando uma figura em miniatura idêntica a ele, que abriu suas pupilas negras como breu para contemplar o céu e a terra, parecendo querer devorar tudo. Su Shen a nomeou como o embrião demoníaco da escuridão do norte. A formação do embrião demoníaco significava que Su Shen, nesta vida, havia oficialmente embarcado em um caminho para a ascensão imortal diferente de qualquer uma de suas vidas anteriores. A Santa Qingluan assistiu a esta cena horrorizante e, neste momento, ela pareceu sentir-se tão insignificante. Mesmo o cultivo de santo estava entre o nível mais alto deste mundo, mas ela agora abrigava um pensamento tão absurdo. Olhando novamente, a figura do jovem de repente cresceu infinitamente alta em seus olhos, como um gigante imponente rompendo as limitações do céu e da terra. Sombras se entrelaçaram e o jovem terrível desapareceu de repente. A Santa Qingluan voltou a si, sem saber quando havia se prostrado no chão, encharcada de suor.
Su Shen não tinha interesse na Santa King Luan, nem em continuar agindo contra a facção dos seres sencientes. Ele sentiu a aura do esquadrão do espaço do deus principal vindo para caçá-lo. Em apenas um instante, ele desencadeou uma habilidade divina terrível, atravessando os obstáculos do céu e da terra, fazendo uma grande distância parecer um mero passo. O esquadrão matador de deuses que estava prestes a investigar a origem da terrível luz negra, descobriu que a luz desapareceu subitamente, sumindo sem deixar rastros. Estranho. O jovem líder franziu a testa. Mesmo que alguém se tornasse um santo, não deveria desaparecer tão rápido. Aquela pessoa poderia ter falhado em sua tribulação? Justo quando estava perplexo, percebeu de repente que em algum momento desconhecido, o tempo originalmente limpo havia se transformado em uma escuridão contínua, e o mundo perderá sua cor. O esquadrão matador de deuses era, afinal, um esquadrão de elite de uma região. Embora geralmente parecessem casuais, qualquer um que fosse enganado por sua aparência estava destinado a pagar um preço alto. Sobreviver ao cruel espaço do deus principal e tornar-se um esquadrão de elite regional não era naturalmente tão simples. Em apenas um instante, eles reagiram. Capítulo 358. Aqui, os olhos do homem coruja ondularam como água, e ele sentiu agudamente uma onda de ki, apontando sem hesitação a localização para seus companheiros de equipe. Quase assim que ele falou, alguém ao seu lado reagiu. Um sabre e uma espada se interceptaram, desencadeando um poder monstruoso que aniquilou o espaço, golpeando na direção indicada pelo homem coruja, e a terrível força destrutiva instantaneamente agitou uma torrente sem limites. Nós o atingimos? Os outros olharam para a área aniquilada. Eles estavam bem cientes da força de seu companheiro. Aquele golpe de sabre e espada era algo que até mesmo um santo do pico dos 9 céus acharia difícil de resistir. Justo quando todos antecipavam a alegria da vitória, a torrente agitada subitamente ricocheteou, e o terrível poder destrutivo varreu em todas as direções, tornando difícil abrir os olhos. Dentro desta torrente terrível, um santo comum provavelmente seria aniquilado. Nada bom. Todos viram uma figura aparecendo vagamente dentro daquele ki aniquilador, até que ela se revelou totalmente. Um jovem bonito de vestes brancas como um imortal banido. Gao Qian. Para onde Gao Qian foi? Gao Qian era o homem que segurava o sabre e a espada, que reagira instantaneamente e avançara contra Su Shen. No entanto, apenas Su Shen emergiu do centro da tempestade. Su Shen acenou casualmente com a mão, e um ki terrível quase os impediu de abrir os olhos, como um sol escuro brilhante descendo. Não houve resposta, mas a resposta era óbvia demais. Morto. Naquele instante, seu próprio enviado divino, comparável a um santo do nono céu, havia morrido assim. Mesmo tendo completado inúmeras missões, saber da morte de um companheiro ainda despertou uma onda de raiva em suas mentes. Matar. Não importa quem você seja, você deve pagar o preço. Apenas um pensamento restava em suas mentes. Era matar o jovem diante deles. O primeiro a atacar foi o jovem líder. Desta vez, ele desembainhou o longo sabre de sua cintura, realizando um corte simples que se transformou em uma luz sagrada dourada, chegando diante de Su Shen em um instante. Aquele poder terrível era suficiente para ameaçar uma existência de nível rei santo, que era também o trunfo do esquadrão matador de deuses contra ancestrais santos. Eles próprios possuíam força e métodos terríveis, invencíveis em um mundo de nível 9. No entanto, desta vez encontraram Su Shen. Para um imortal verdadeiro que superou inúmeras tribulações, os chamados prodígios inigualáveis. Prodígios antigos e aberrações supremas que Su Shen vira eram simplesmente muitos. Ele até encontrara alguns físicos incompreensíveis e raças terríveis nascidas com domínio sobre as regras. Aos olhos de Su Shen, estes eram apenas formigas ligeiramente maiores. Apenas imortais poderiam lutar contra imortais, do início ao fim. Aos olhos de Su Shen, a projeção de uma luz de lâmina como penas douradas brilhou. Aquela lâmina terrível, capaz de rachar o corpo de um rei santo, parou a 1 polegada antes de poder atingir o rosto de Su Shen, incapaz de avançar mais meia polegada. O jovem olhou para a cena diante dele em choque. Um dedo. Isso mesmo, o jovem apenas estendeu um dedo e bloqueou o golpe de sabre de poder total. Isso não foi sorte. Isso era uma lacuna intransponível. Os outros 4 viram esta cena, e um sentimento sinistro surgiu em seus corações. Temos que salvar o capitão. Su Shen sentiu um movimento de morte perfeitamente coordenado vindo em sua direção, comprimindo o espaço. Bum! Enquanto um som como o céu e a terra silenciando ecoava. Ao mesmo tempo, com apenas um peteleco, o longo sabre na mão do capitão do esquadrão matador de deuses quebrou-se diretamente. O espírito do sabre soltou um lamento doloroso, e o capitão foi enviado voando para trás. Capitão. O homem coruja, com olhos e mãos rápidos, tentou agarrar o jovem. De repente ele começou a suar frio, olhando para frente em descrença. Sua habilidade permitia-lhe prever o futuro a curto prazo. De repente, com uma risada amarga, o homem coruja gritou: corram! Ele escolheu decisivamente se autodestruir para ganhar tempo para seus companheiros. Os outros 3 ainda não tinham entendido a situação, vendo apenas uma mão agarrar a cabeça do homem coruja, levantando-o alto. O que destrutivo de sua pretendida autodestruição desapareceu instantaneamente naquele momento. Ele não conseguia nem se autodestruir. Você, que tipo de monstro você é? O homem coruja lutou freneticamente, soltando uma voz cheia de terror e desespero. Solte meu companheiro. Gu Xiaoxiao gritou com raiva, agitando as mãos, pressionando-as em direção ao centro. Esta era sua habilidade. Ela exercia o poder espacial, comprimindo o espaço em uma região e usando-o para matar inimigos. Tal habilidade sempre fora eficaz, e até mesmo um especialista rei santo seria gravemente ferido se não tivesse cuidado. No entanto, Gu Xiaoxiao descobriu que suas mãos nunca poderiam se encontrar, como se uma força repulsiva invisível as estivesse afastando. Acompanhado por gritos, Gu Xiaoxiao sangrou por todos os 7 orifícios, seu corpo pequeno transformando-se em uma figura ensanguentada. Mas suas mãos ainda não conseguiam se encontrar. Nada bom. O ser mecânico ao lado dela saiu de seu medo, seu coração mecânico queimando ao extremo. Su Shen ergueu a outra mão e deu um tapa casual. A expressão de Gu Xiaoxiao transformou-se em terror. Ela se viu incapaz de se mover. Aquele poder terrível travou nela, chegando em um instante. Nenhum método poderia evitar este golpe. Bang!
Um céu cheio de fogo se espalhou diante dos olhos de Gu Xiaoxiao. Ela estava familiarizada demais com este Qi. Ela ficou lá paralisada, suas mãos caindo impotentes, e 2 linhas de lágrimas límpidas fluíram lentamente de seus olhos desesperados. Su Shen não se importou por não ter matado Gu Xiaoxiao com o tapa. Um fluxo de Qi negro engoliu instantaneamente o homem coruja. Acompanhado por um grito agudo, o grito durou apenas algumas respirações antes de desaparecer completamente. Outro santo do 8º céu foi facilmente refinado, poderoso ao ponto do desespero. Gu Xiaoxiao nem teve coragem de mover os pés, apenas capaz de observar a figura do jovem, não observar o terrível senhor demônio caminhar lentamente em sua direção, passo a passo. Su Shen sentiu uma onda de Qi atrás dele e virou lentamente a cabeça. Uma mulher de terno chegou ao lado do jovem gravemente ferido. A mulher de terno transformou-se em uma luz branca, mudando constantemente, finalmente tornando-se um longo sabre que pousou na mão do jovem. Um Qi terrível irrompeu dentro do corpo do jovem, ultrapassando seus limites e rompendo instantaneamente a barreira de Rei Santo. Método de soldado. O espaço do Deus principal abrange tudo. A configuração de uma equipe de elite é abrangente demais. Apenas o poder superdimensional pode aniquilá-los, caso contrário. Tentar varrer uma equipe de elite é como o sonho de um tolo. É, no final das contas, um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem. A expressão de Su Shen era calma enquanto observava o jovem avançar novamente, com seu comportamento destemido e apaixonado. Se a paixão fosse útil, que necessidade haveria de força? Esta era a verdade que os longos anos ensinaram a Su Shen. Bum! A arma divina estilhaçou-se. Desta vez, nem mesmo um lamento foi proferido. O jovem foi enviado voando para trás novamente, sua armadura de batalha espiritual despedaçada, transformando-se em uma mulher de terno nebulosa que se dissipou lentamente. Que tipo de monstro você é? Diante de tal pergunta, Su Shen disse indiferente. Eu sou o novato do espaço do Deus principal que vocês estão procurando. Capítulo 359. O quê? A existência aterrorizante diante de seus olhos poderia ser um novato? Que tipo de piada era aquela? A cena diante deles era inegável. Mesmo com toda a sua descrença, o jovem vagamente tinha uma resposta em seu coração naquele momento. Raiva e arrependimento se entrelaçaram em seu íntimo. Membros que não pertencem ao espaço do Deus principal não podem pronunciar as palavras espaço do Deus principal, especialmente porque revelar o local de forma imprudente leva à eliminação pelo sistema. Aquela era a confirmação de que eles também eram de lá. Uma dor excruciante acompanhada de suor. Eles estavam errados, todos estavam errados. Aquele não era um novato, era um terrível líder demoníaco. As pernas de Gu Xiaoxiao cederam e ela desabou no chão, com os olhos entorpecidos. Isso é imbatível. Não temos como vencer. Testemunhando seu capitão invencível derrotado. Vendo seus antigos camaradas morrerem um após o outro e até mesmo seus métodos mais poderosos falhando em ferir o líder demoníaco minimamente. Gu Xiaoxiao perdeu toda a fé com um olhar vago. Su Shen olhou para a mulher à sua frente, ergueu a mão e a refinou, transformando-a em um fluxo puro de energia que fluiu para seu corpo. Virando a cabeça, viu o jovem caído no chão, tentando repetidamente se levantar, mas tropeçando sempre. Seu cultivo de pico do Reino Santo fora estilhaçado diretamente pelo tapa de Su Shen. Naquele momento, ele não era diferente de um mortal. Olhando para a sombra no chão, o jovem não levantou a cabeça. Ele deu um sorriso miserável. Quem poderia imaginar que seu esquadrão matador de deuses seria aniquilado em um mundo de nível 9? Você não é um novato, definitivamente não é um novato do espaço do Deus principal. Quem exatamente é você? O jovem queria uma resposta. Infelizmente, Su Shen não tinha interesse em responder a uma formiga. Enquanto a visão do jovem escurecia, todos os membros do esquadrão matador de deuses eram eliminados. Um esquadrão de elite de alto nível, poderoso o suficiente para percorrer mundos de nível 10, havia caído naquele mundo de nível 9 que eles tanto desprezaram. O destino é verdadeiramente imprevisível. Mas este é o espaço do Deus principal. Cenários imprevisíveis assim podem acontecer a qualquer momento. Após aniquilar o esquadrão matador de deuses, Su Shen não parou. Seu olhar voltou-se para a terra ancestral da raça santa. Então sua figura desapareceu, deixando para trás apenas desolação. O continente da origem santa tremeu. Os santos da facção dos seres sencientes olharam para o céu. Alguém está atacando a raça santa? Além do portador da espada e da Santa King Luan, havia outros 11 santos na facção dos seres sencientes. Todos eles, sem exceção, sentiram a comoção aterrorizante emanando de dentro da raça santa. Será que o senhor portador da espada teve um avanço e está atacando a raça santa para abrir um novo Dao para nossos seres sencientes? Um santo especulou. Afinal, quem mais poderia atacar a raça santa além do senhor portador da espada? A Santa King Luan deteve aqueles que queriam ir observar. Ela também não sabia como explicar. Ela se perguntava se deveria dizer a todos que o portador da espada era um membro da raça santa? Ou que havia um demônio terrível, que a preenchia de medo. No fim, a Santa King Luan não disse nada. O interior da raça santa era uma ruína. Inúmeras potências haviam caído, engolidas diretamente por correntes de Qi aterrorizantes, incluindo especialistas de nível santo. O jovem de túnica branca permanecia impecável no topo das ruínas. A raça santa, sempre autoritária, olhava para aquela figura com pavor, como se visse um fantasma. O medo existia, mas era inútil. Su Shen eliminou tudo impiedosamente. Apenas um ancestral da raça santa do reino Rei Santo restou na Terra Ancestral. Uma existência no 7º nível de Rei Santo. No momento em que a figura de Su Shen sumiu, um corpo massivo emergiu da Terra Ancestral. O Ancestral Santo estava cheio de arrependimento extremo naquele momento. Inicialmente, ele desprezara as palavras daqueles poucos forasteiros. Nem acreditava que a raça santa seria destruída. Como poderia haver um ser neste mundo que o superasse? Mas, naquele momento, ele estava errado. Medo e covardia encheram seu coração. Foi a primeira vez que experimentou tais emoções. Como criador da raça santa e governante de todo o continente da origem santa, ele deveria ser invencível. Fugir. Essa foi a primeira reação do ancestral santo. Embora seu cultivo fosse muito mais forte que o de Su Shen, ele não conseguia reunir sequer um sinal de resistência. Não.
Acompanhado por um grito estridente, o Ki negro no céu transformou-se em uma fera feroz faminta, abrindo sua boca enorme sangrenta e engolindo o ancestral santo inteiro, lambendo os lábios em satisfação depois. O Deus celestial inato, invencível no continente da origem santa e fundador da raça santa, havia caído. Todo o Ki negro retornou ao corpo de Su Shen. Naquele momento seu corpo estava translúcido como vidro vitrificado, irradiando um brilho sagrado sem manchas de poeira. Ninguém conectaria Su Shen ao grande líder demoníaco que aniquilou toda a raça santa. Su Shen examinou a raça santa, que virara pó. O ancestral santo também fora uma figura de seu tempo. Um Deus celestial inato que idealizara um método de troca de vidas para viver por gerações através de seus descendentes. Infelizmente, ele era obcecado demais por poder e longevidade, perdendo sua ambição no Dao marcial e parando no reino Rei Santo. Ao ver o aviso de todas as tarefas concluídas aparecer, Su Shen escolheu retornar. Pouco depois de Su Shen partir, o povo da facção dos seres sencientes chegou, olhando para a raça santa, que fora arrasada sem restar um traço de vida, e choraram de alegria. A raça santa fora aniquilada. Eles finalmente podiam manter a cabeça erguida. Uma vontade ardente reacendeu-se por todo o continente da origem santa. Santa Qingluan olhou para aquela cena. Ela pareceu entender a decisão do portador da espada. Será que este mundo encontrará a paz ou continuará na próxima reencarnação? Santa Qingluan não sabia a resposta, apenas o tempo provaria. No entanto, a partir de então, ninguém mais viu a Santa Qingluan, nem soube o paradeiro do portador da espada. Tudo, incluindo a raça santa, tornou-se gradualmente uma lenda. Su Shen retornou ao espaço do deus principal. Desta vez, ele matara 6 membros do hostil esquadrão matador de deuses e ajudara a facção dos seres sencientes a derrubar o domínio da raça santa, ganhando 1,6 milhão de pontos. Agora Su Shen tinha 16 milhões de pontos em sua conta. A recompensa de pontos multiplicada por 10 era realmente útil. 16 milhões de pontos. Nem a facção mais poderosa da zona da estrela polar poderia produzir tantos pontos de uma vez. Su Shen imediatamente entrou em reclusão para digerir essas recompensas. Uma vez que terminasse, sua força certamente subiria para outro nível. Capítulo 360. Dentro da região do Metal Forte. O esquadrão matador de deuses realmente falhou. O mundo da missão de Rank 9 fechou e nenhum membro retornou ao espaço do deus principal. Li Zhengjin naturalmente entendeu o que isso significava. Seu rosto estava sombrio. Aquela fora uma emboscada montada pela zona da estrela polar, resultando em perdas pesadas para ele. Perder um esquadrão de elite significava ficar sem braços direitos quando a Guerra das 10.000 Regiões começasse. A Guerra das 10.000 Regiões estava relacionada à oportunidade de se tornar um Rank 13, Reino Imperador, embora uma região do nível da região do Metal Forte não tivesse a chance de competir pela oportunidade do Reino Imperador. De acordo com o ranking das últimas forças sobreviventes, quanto maior a posição, mais generosas seriam as recompensas. O objetivo de Li Zhengjin era entrar no top 1000. Se sobrevivesse até o fim, receberia uma recompensa de 10 milhões de pontos. Esse montante permitiria que seu cultivo alcançasse o rank 12, pico do Reino Imperador. Cada membro do esquadrão matador de deuses era a elite da elite. Agora estavam mortos. Como Li Zhengjin não ficaria furioso? Como não sentiria pesar? Pensando na Guerra das 10.000 Regiões, ele gradualmente se acalmou. Vários meses depois, São Wang, após gastar uma enorme soma de dinheiro, escolheu entrar em uma masmorra, e então não houve mais notícias dele. Província do Caminho do Sul Celestial. Depois que Su Shen usou todos os seus pontos, escolheu retornar à província do Caminho do Sul Celestial. Ele viu o tio Shen novamente. O tio Shen olhou para Su Shen, que aparecerá silenciosamente ao seu lado, primeiro assustado, depois confuso. Ele sentiu uma mudança em Su Shen, mas como essa mudança poderia escapar de sua percepção? Ser capaz de aparecer silenciosamente ao seu lado. Jovem mestre, você rompeu para o Reino Santo agora? Tio Shen estava um pouco incrédulo, então deu um sorriso irônico. Passaram-se apenas 3 curtos anos desde que o jovem mestre começou a cultivar. Como poderia um mortal que não conseguia cultivar romper para o santo em 3 anos? Comparado a Su Shen atingir o Reino Santo, o tio Shen preferia acreditar que ele obtivera uma oportunidade capaz de ocultar sua aura. Su Shen sorriu levemente. Tio Shen, eu de fato rompi para o Reino Santo. Para os cultivadores, o tempo gasto não representa tudo. Tio Shen sorriu impotente, mas logo congelou. Sentindo a aura tênue e abissal que Su Shen exalava, era de fato o Reino Santo sem falsidade. O jovem mestre levou apenas 3 anos para chegar ao santo? Isso. Tio Shen estava incoerente. Mesmo com sua visão de Reino Grande Santo, ele não pôde deixar de duvidar da realidade do mundo naquele momento. Mesmo entre os antigos imperadores, quem conseguiria atingir o santo em 3 anos? Ninguém. E aquele era apenas um santo comum. Se o tio Shen soubesse que o cultivo atual de Su Shen já atingira o pico do Reino Grande Santo, provavelmente desmaiaria de choque. Após um longo tempo, Su Shen viu o tio Shen se recuperar gradualmente, parecendo aceitar a realidade. Só então Su Shen falou lentamente. Tio Shen, eu quero saber o que exatamente aconteceu naquela época. O que aconteceu naquela época? Referia-se naturalmente à aniquilação da linhagem de Su Shen nesta vida, da qual apenas o tio Shen e Zhao Shen sobreviveram. A vingança pelo extermínio de sua família era o karma que caíra sobre Su Shen nesta vida. Além de querer resolver esse karma, Su Shen percebeu que sua mente estava completamente em branco sobre o ocorrido, incapaz de recordar os eventos. Isso o fez pensar no misterioso verdadeiro imortal que o trancara no caixão. Estaria tudo isso conectado ao verdadeiro imortal nos bastidores? Tio Shen suspirou e disse pausadamente, jovem mestre, eu originalmente não queria que você soubesse disso, mas agora que o jovem mestre tem essa aptidão, você deve saber a verdade. Tio Shen olhou para Su Shen com uma expressão complexa. Na verdade, jovem mestre, você não é a pessoa sem talento que os boatos dizem, mas um verdadeiro filho favorecido do céu. Seu nascimento causou um fenômeno que abrangeu tempos antigos e modernos, e você foi aclamado como aquele destinado a liderar a família Zhao de volta à sua antiga glória. Mas tudo isso também foi porque o jovem mestre era deslumbrante demais, atraindo a atenção de indivíduos maliciosos.
Jovem mestre, sua aptidão foi roubada por um método secreto. Quando descobriram que fora levada, já era tarde demais. O velho mestre quis confrontar os ancestrais da família Zhao para buscar justiça, mas nunca retornou. Um grande grupo de pessoas misteriosas massacrou todos da linhagem do jovem mestre. A razão pela qual eu e o jovem mestre conseguimos sobreviver foi também devido a um ancestral fundador da família Zhao interceder. As feridas do tio Shen também foram causadas ao proteger Zhao Shen desesperadamente naquela batalha. Sua origem fora severamente danificada, sendo irreversível e irrecuperável, a menos que tivesse a lendária medicina divina imortal. Mas quão preciosa é tal medicina? Ouvindo o relato, os olhos de Su Shen estavam calmos e imperturbáveis, enquanto em seu coração ele pensava, nada disso será tão simples quanto o tio Shen diz. Ele está sendo influenciado pela pessoa nos bastidores? Estaria essa pessoa me guiando para destruir a família Zhao? Su Shen ainda não conseguia determinar se o verdadeiro imortal era inimigo ou amigo. Se fosse inimigo, não faria tanto esforço para conspirar a seu favor. Se fosse amigo, o que exatamente estava planejando e por que não revelava sua identidade? Su Shen ainda decidiu ir à família Zhao. Jovem mestre, onde você está indo? Tio Shen viu Su Shen rasgar o espaço, prestes a entrar nele. Seu coração ficou alarmado, e o destino do outro lado parecia familiar. Tio Shen, hoje você deve testemunhar um bom show. Su Shen entrou no espaço e o tio Shen o seguiu. Olhando para o majestoso clã, o tio Shen de repente percebeu porque sentia que era familiar. A família Zhao. Esta era a família imperial Zhao. Jovem mestre. Tio Shen estava atordoado. Ele se arrependeu profundamente por ter contado a Su Shen o que sabia tão cedo, sob um impulso estranho. Acabou, tudo acabou. O jovem mestre é impulsivo demais. Embora a família Zhao seja uma família imperial em declínio, ainda é uma família imperial. Seu alicerce está longe de ser algo que um santo possa abalar. Até mesmo seu cultivo de pico do grau grande santo só poderia se prostrar diante deste gigante. Não, hoje eu arriscarei minha vida e devo fazer o jovem mestre partir. Tio Shen decidiu-se. Aquela era a última linhagem que o velho mestre deixará no mundo, e ele atingira o santo em 3 anos. Tal linhagem orgulhosa não deve ser perdida. Su Shen colocou uma mão no corpo do tio Shen. Naquele momento, o tio Shen sentiu um calafrio percorrer seu corpo, todo o seu que se solidificou, tornando-o como mortal, incapaz de ativar qualquer habilidade. Quem ousa invadir minha família Zhao? Su Shen e o tio Shen apareceram descaradamente no território central da família Zhao, o que naturalmente não pôde ser escondido. Em um instante, cultivadores fortes despertaram de seu sono. Feixes de luz brilhante indicavam que estavam montando uma grande formação, prendendo Su Shen e o tio Shen nela, uma rede do céu à terra, hermética. Tio Shen engoliu em seco, não por medo da família Zhao, mas... Jovem mestre, seu cultivo não é santo, você é um grande santo. Su Shen sorriu levemente e soltou o tio Shen, entrelaçou as mãos nas costas e flutuou no ar, olhando para os seres abaixo e disse suavemente, tio Shen, o bom show de hoje se chama a aniquilação da família Zhao. Aqueles olhos estavam tão quietos quanto um poço antigo. Como ousam vocês mortais desembainhar suas espadas contra um imortal? Capítulo 361. A situação estava turbulenta. Conforme Su Shen dava um passo à frente, os grilhões infinitos que o prendiam se despedaçaram instantaneamente. Pico do grande santo. Os anciãos da família Zhao ficaram subitamente atonitos ao sentirem a explosão repentina de uma aura poderosa. A pequena figura de Su Shen parecia crescer rapidamente acima da família Zhao. Este era um método que eles não podiam compreender. Seu corpo físico não havia mudado em nada, mas naquele momento, olhar para Su Shen era como formigas olhando para um elefante, ou efêmeras observando o vasto céu. O céu escureceu. Era a marca de uma palma gigantesca e nitidamente definida, com 5 dedos bem abertos, pressionando ferozmente contra os membros da família Zhao abaixo. Incontáveis formações desmoronaram. As ilhas da família Zhao, cada uma maior que uma estrela, se desintegraram. Grandes rios evaporaram completamente e numerosos discípulos da família Zhao com cultivo mais fraco transformaram-se instantaneamente em névoa de sangue. Até mesmo os anciãos da família Zhao gradualmente seguiram os passos daqueles discípulos. Não importava como fugissem ou lutassem, eles não conseguiam escapar do alcance dos 5 dedos. Um único golpe de palma aniquilou a maior parte do território da família Zhao. A aura de destruição varreu tudo como chamas em expansão, espalhando-se em todas as direções, fazendo com que várias linhagens do Dao na província do Caminho do Sul Celestial sentissem o perigo e olhassem para a localização da família Zhao. A família Zhao, como uma das famílias do Reino Imperador na província do Caminho do Sul Celestial, embora em declínio, ainda tinha uma arma do Reino Imperador guardando-a. Sem mencionar que uma década atrás a família Zhao havia passado por mudanças avassaladoras, com o surgimento de mais de um quase imperador e até mesmo de um prodígio aterrorizante cuja aptidão era inigualável através das eras, aclamado como destinado a se tornar um imperador. Incontáveis linhagens do Dao competiam para cair em suas graças, esperando investir neles. A grande formação da família Zhao foi quebrada. Não, isso não está certo. Não apenas a grande formação foi quebrada, mas a terra ancestral da família Zhao também encontrou uma crise terrível. A terra ancestral da família Zhao sumiu. Essa reviravolta repentina levou várias linhagens do Dao a despertarem os antigos ancestrais de suas respectivas forças, querendo investigar o que exatamente havia acontecido com a família Zhao. Mas as respostas que receberam foram todas as mesmas. A família Zhao está em perigo. Acima da família Zhao, o tio Shen olhava para a devastação boquiaberto. Apenas um golpe de palma havia aniquilado a família Zhao. A destruição da terra ancestral não era o fim para Su Shen. Uma família do reino imperador, como um coelho astuto com 3 tocas, não seria facilmente exterminada. Em outras palavras, aqueles que ele acabará de esmagar eram meramente pessoas insignificantes. O verdadeiro alicerce da família Zhao ainda existia. Su Shen olhou em uma direção. Chega, pare. Uma brisa suave dispersou a fumaça e a névoa. De dentro dela, um homem com rugas no rosto saiu e suspirou suavemente para Su Shen. Você é, afinal, um membro da minha família Zhao. Com a linhagem da família Zhao fluindo em você. Eu conheço o ódio em seu coração pelo que aconteceu naquela época. Agora você destruiu a terra ancestral, e aqueles que o feriram no passado também estão mortos.
Continuar além disso não tem sentido. Embora o recém-chegado não tivesse aura aparente, ele parecia estar integrado ao céu e à terra. Este era um especialista do reino quase imperador, o quinto antigo ancestral da família Zhao. Ele olhou para Su Shen com uma expressão complicada. Como o antigo ancestral mais próximo da linhagem de Su Shen no passado, ele naturalmente reconheceu Su Shen e o velho ao lado dele. O órfão daquela linhagem de outrora agora viera bater a porta. A força exibida por Su Shen o enchia de surpresa e pavor. Pico do grande santo, mas seu poder de combate não era inferior ao dele próprio. A expressão de Su Shen era calma, como se tivesse acabado de esmagar um grupo de formigas, não mostrando alegria por vingança. Sem sentido, Su Shen falou suavemente. Você está dizendo que o seu ato de retirar a aptidão em troca da proteção do reino superior é que tem sentido? O quinto antigo ancestral da família Zhao tremeu ao ouvir isso, sua expressão calma desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar de horror. Como você sabe? Ele não terminou a frase, mas Su Shen já obtivera a resposta que queria. O desaparecimento de sua aptidão nesta vida não fora um acidente. Tudo originou-se da ganância. O quinto antigo ancestral percebeu seu descontrole e rapidamente o recuperou suspirando. Você cometeu um grande erro. Se desistir de resistir, lidarei com você com clemência. Su Shen sentiu que este velho sujeito devia ter perdido o juízo. Ele o estava tratando como um júnior que poderia ser facilmente manipulado? O quinto antigo ancestral percebeu de repente que o poder do céu e da terra havia se transformado, em algum momento desconhecido, em uma forma de confinamento. Estrondo. Com apenas um golpe de palma, o corpo físico do quinto antigo ancestral despedaçou-se com um rugido. Um céu cheio de que sangrento acompanhou um corpo de alma translúcido. Aquele corpo de alma olhou com horror. Eu sou seu antigo ancestral. Conforme sua voz caía, o céu cheio de que negro fluiu para uma fera cruel e aterrorizante, engolindo todo o que sangrento junto com o corpo da alma do quinto antigo ancestral em um único gole. Uma luz negra incomensurável apareceu no corpo de Su Shen, varrendo instantaneamente os 9 céus e as 10 terras, penetrando em toda a província do Dao. O cultivo de Su Shen alcançou o reino quase imperador, mas sua aura de quase imperador era como a de um antigo imperador renascido. Atrás de Su Shen, um fantasma aterrorizante de glutão emergiu, agarrando em direção a um certo espaço e então baixando a cabeça. Suas duas pupilas, como luas de sangue, encaravam as formigas abaixo, ferozes e tirânicas. Esta era a terra ancestral da família Zhao e também o verdadeiro alicerce da família Zhao. Você, como ousa fazer isso? Os antigos ancestrais da família Zhao sentiram o perigo e reviveram um por um, apenas para ver uma cabeça gigante encarando-os do enorme vazio. Os olhos da fera aterrorizante fixaram-se neles, como se olhassem para um prato de petiscos. Não. O quarto antigo ancestral que falou primeiro foi engolido diretamente em uma mordida após aquela cabeça gigante se esticar no vazio. Enquanto gritos ecoavam, todos os antigos ancestrais restantes sentiram um calafrio na espinha. Naquele instante, eles haviam perdido a consciência, incapazes de oferecer qualquer resistência, assistindo impotentes enquanto o quarto antigo ancestral era engolido inteiro. Um quase imperador acabará de morrer assim. A fera aterrorizante parecia ainda insatisfeita, olhando para os outros antigos ancestrais restantes, devorando-os um por um com grande deleite. Sangrento e feroz. Arma do reino imperador. Devemos despertar a arma do reino imperador. Uma silhueta desenrolou-se lentamente. Era uma pintura em rolo, imbuída com o poder do grande Dao. Esta era a arma do reino imperador deixada pelo grande imperador da família Zhao, e neste momento, revelava sua agudeza. Os antigos ancestrais restantes despertaram a arma do reino imperador e o poder do reino imperador surgiu. A família Zhao realmente utilizou uma arma do reino imperador. Seria possível que um especialista supremo surgiu, independentemente das consequências, para atacar a família Zhao? A notícia da implantação da arma do reino imperador da família Zhao naturalmente não pôde ser ocultada. Aquela aura extremamente aterrorizante era poderosa o suficiente para afundar facilmente a província central, fazendo com que mais forças entrassem em pânico, perguntando-se se uma batalha de nível imperador estava prestes a explodir. Capítulo 362. Conforme a pintura da arma imperatriz se desenrolava, ela transformava-se em uma figura, olhando para todas as direções. Aquela figura nada mais era do que o grande imperador da família Zhao de outrora. Ele havia cortado uma porção de sua vontade e a infundido na pintura, refinando-a em uma arma imperatriz. Em outras palavras, ele usou seu próprio retrato como uma arma imperatriz de prova do Dao. Este foi um herói antigo, cujo nome estaria entre os primeiros na história de incontáveis anos deste mundo. Era apenas uma pena que o grande imperador da família Zhao tivesse desaparecido em seu auge, não deixando muito alicerce para sua família. Uma arma imperatriz, é este o seu último recurso? O que na fera aterrorizante flutuava lentamente, e o jovem de túnica branca imaculada caminhou pelo ar, olhando para todos. Mesmo uma arma imperatriz do extremo Dao não o surpreendeu. Em seus olhos, parecia não haver diferença entre esta arma e as pessoas da família Zhao. Su Shen colocou calmamente ambas as mãos sobre a pintura, e sob o olhar horrorizado do antigo ancestral da família Zhao, fechou lentamente o rolo. O fantasma manifestado do grande imperador desapareceu em um instante. Era meramente uma projeção do grande imperador. Ao fechar a pintura, a lendária arma imperatriz do extremo Dao tremeu violentamente nas mãos de Su Shen, e em seguida, tornou-se cinzenta rapidamente. Sob o olhar do antigo ancestral, ela se dispersou pouco a pouco como poeira. A terrível força de ricochete fez com que os outros antigos ancestrais da família Zhao se transformassem diretamente em uma névoa de sangue e fossem engolidos pelo fantasma de glutão. Atrás de Su Shen, restou apenas o último antigo ancestral, que era também o grande antigo ancestral da família Zhao, um ser infinitamente próximo do nível de grande imperador. Você destruiu a arma imperatriz? O grande antigo ancestral deu uma risada trágica. Eles não vão te perdoar. Seu prodígio! Seu prodígio! Observando o fantasma de glutão engolir o grande antigo ancestral em um único gole, o olhar de Su Shen voltou-se para o jovem cercado por camadas de formações do outro lado. Neste momento seus olhos estavam cheios de terror. Afinal, ele assistira pessoalmente os poderosos e invencíveis antigos ancestrais morrerem pelas mãos daquele jovem de túnica branca, e até a arma imperatriz havia caído. Zhao Shen,
Você, não me mate, eu não quero morrer. Estou disposto a devolver o físico para você, contanto que não me mate. Zhao Lincoln falou rapidamente, mesmo com a proteção de camadas de grandes batalhas, ele ainda não conseguia se sentir à vontade. Zhao Lincoln era o maior gênio desta geração da família Zhao, aclamado como o prodígio mais forte destinado a se tornar um grande imperador. No entanto, este prodígio mais forte neste momento não mostrava nenhum sinal de uma postura inigualável, bajulando e quase prostrando-se no chão. O medo contínuo já havia estilhaçado seu coração do Dao. Su Shen olhou para o patético Zhao Lincoln, cuja aptidão era no máximo equivalente a 50 ou 60 mil. Como ele poderia ter confiscado uma aptidão de 900 mil? Ele era meramente um coitado empurrado para a frente. Su Shen golpeou diretamente até a morte, e até mesmo a grande formação transformou-se em poeira em um instante. A aura do renascimento da arma imperatriz do extremo Dao da família Zhao não foi pequena. Seu poder aterrorizante alarmou os seres decadentes deste mundo. Os seres decadentes eram semelhantes aos supremos da zona proibida no universo antigo. Exceto que os seres decadentes deste mundo eram antigos grandes imperadores que voluntariamente entraram na zona proibida, não buscando o Dao da ascensão imortal, mas apenas desejando apegar-se à vida. Su Shen retornou à terra ancestral da família Zhao. Ele sentiu muitas auras fixando-se nele. Su Shen eliminou sem cerimônias todos esses pensamentos divinos. Neste momento, os poderosos de nível antigo ancestral de várias facções que queriam investigar a verdade todos cuspiram sangue. Seus pensamentos divinos haviam sido apagados por Su Shen. Este sujeito não teme enfurecer aqueles seres decadentes antigos? Deve-se saber que entre os pensamentos divinos apagados por Su Shen, não eram poucos os seres decadentes que outrora foram grandes imperadores. No entanto, aquela pessoa não mostrou escrúpulos. Era destemor ou ignorância? Por todo o universo, auras aterrorizantes pareciam estar enfurecidas, querendo emergir e lutar, aparentemente provocadas pelas ações de Su Shen. Mas em menos de um momento todos silenciaram. Houve um sentimento no desconhecido. Se eles emergissem, eles morreriam de verdade. Eles temiam a morte e não tiveram escolha a não ser permanecer em silêncio. Su Shen não se importava nem temia esses seres decadentes. Era apenas que ele não tinha interesse em lidar com eles neste momento. O caso da família Zhao fez Su Shen perceber que seu maior inimigo não era a família Zhao. Com base nas memórias e vestígios esporádicos em sua mente, Su Shen deduziu que o grande imperador da família Zhao poderia não ter morrido. Seu desaparecimento em seu auge pode ter sido devido a alguma outra oportunidade, deixando este mundo e entrando em alguma terra imortal ou domínio imortal, juntando-se a uma grande força. Zhao Shen tinha uma aptidão poderosa. Quando tal aptidão tornou-se conhecida, ela foi eventualmente saqueada por algum meio. Talvez tenha havido uma compensação dada a ele no final, mas sem sua aptidão, ele não era diferente de um aleijado para a família Zhao. Como a família Zhao entregaria a compensação a ele? Para reivindicar a recompensa para si mesmos, eles não hesitaram em aniquilar a linhagem de Su Shen. Quanto a como ele sobreviveu, os olhos de Su Shen brilharam. A família Zhao naturalmente não seria tão gentil. Rompendo para o cultivo de quase imperador e aniquilando a família Zhao, embora ainda não tivesse se tornado um grande imperador, não havia nada neste mundo que pudesse ameaçar Su Shen. Su Shen despediu-se do tio Shen novamente e retornou ao espaço do deus principal. Su Shen olhou para o aviso que surgiu diante dele. Parabéns! Você atende às condições para participar da Guerra das 10.000 Regiões. Deseja participar da Guerra das 10.000 Regiões? E quanto maior a sua classificação, mais ricas serão as recompensas que você receberá. Su Shen olhou para as recompensas. Primeiro lugar. Recompensa: 3 bilhões de pontos e uma oportunidade única de ascensão imortal. Uma oportunidade única de ascensão imortal, como o nome sugere, o espaço do Deus principal criaria especificamente um universo, deixando para trás um decreto do imperador, permitindo a prova instantânea. O espaço do Deus principal realmente faz jus à sua reputação como uma das forças mais poderosas dos céus. 3 bilhões de pontos. Su Shen pensou se esses pontos multiplicados por 10 pudessem ser aplicados a esta recompensa. 300 bilhões de pontos, esta seria uma soma extremamente massiva, economizando incontáveis anos para Su Shen. Su Shen naturalmente escolheu aceitar participar. Ao mesmo tempo, um feixe de luz envolveu Su Shen. Quando abriu os olhos novamente, ele já havia chegado em uma região desconhecida. Numerosos reinos estavam despedaçados e havia um combate generalizado aterrorizante aqui. O espaço do Deus principal abriu diretamente um universo como campo de batalha principal para a Guerra das 10.000 Regiões. Recém-chegado, dois grupos que estavam lutando olharam para o recém-aparecido Su Shen, completamente perplexos. A esta altura, alguém ainda poderia entrar no campo de batalha das 10.000 regiões? Logo a ideia deles mudou. Uma pequena equipe transformou-se diretamente em uma névoa de sangue, todos engolidos pelo fantasma de glutão atrás de Su Shen em um único gole. Recém-chegado. Este não era um recém-chegado. Este era claramente um peixe grande fingindo ser pequeno para comer o tubarão. Não havia muitas regras no campo de batalha das 10.000 regiões. Aqui havia apenas batalha até que a batalha terminasse. O espaço do Deus principal não se importava com quem permaneceria no final. Mesmo que restasse apenas uma pessoa, o espaço permaneceria indiferente. A base do espaço do Deus principal era simplesmente vasta demais. As 10.000 regiões eram apenas uma ponta insignificante do iceberg do espaço, ou melhor, nem mesmo a ponta do iceberg, mas meramente um grão de gelo. Su Shen partiu sem hesitação para uma matança desenfreada. Uma cabeça de demônio aterrorizante desceu, como um lobo entrando em um rebanho de ovelhas. Yang Jieshen não sabia se devia chorar ou rir, como um novo gênio que havia limpado uma masmorra de nível pesadelo, e após ser cultivado com uma grande quantidade de pontos na zona da estrela polar, ele também alcançou o limiar para entrar na Guerra das 10.000 regiões. Ele viu um rosto familiar novamente.
Capítulo 363. A Zona da Estrela Polar mobilizou todos os seus recursos para a Guerra das Miríades de Regiões. A Cidade do Pico Absoluto, a Teocracia Mecânica, o Pavilhão do Imortal Voador, o Pavilhão da Deusa e o Esquadrão 7 Estrelas. Qualquer um deles, se convocado, seria uma potência de renome. Mas a Guerra das Miríades de Regiões não carecia de tais potências. A Zona da Estrela Polar e a região do Metal Forte eram grandes inimigas. Quando inimigos se encontram, seus olhos naturalmente ficam vermelhos de fúria. Sem mencionar que a região do Metal Forte havia perdido o Esquadrão Matador de Deuses, um esquadrão de elite de primeira linha. Aos olhos de Li Zhengjin, o Esquadrão Matador de Deuses deve ter caído em uma emboscada da Zona da Estrela Polar, o que levou à sua aniquilação completa. Mesmo que as forças da Estrela Polar negassem veementemente para Li Zhengjin, era um caso de ter coragem para agir, mas não para admitir. Uma grande batalha eclodiu, mas a Guerra das Miríades de Regiões já era caótica além de qualquer comparação. Então este combate foi apenas um engajamento de pequeno a médio porte. Após incontáveis reencarnações, Yang Jieshen finalmente reencarnou como jovem lorde de um clã imperial decaído. Embora esse clã tivesse declinado ao ponto de restar apenas o nome, Yang Jieshen ficou surpreso ao descobrir que uma força poderosa ainda permanecia no corpo do jovem lorde. Através de vários meios, Yang Jieshen retornou ao espaço do deus principal, usando essa força poderosa para limpar a masmorra de novatos de nível pesadelo, juntando-se com sucesso à Cidade do Pico Absoluto na Zona da Estrela Polar. Ele obteve 1 milhão de pontos e recursos da Cidade do Pico Absoluto. Através de sucessivas missões de reencarnação, seu cultivo finalmente atingiu o Reino Nirvana, tornando um poderoso venerável. Ele então veio com a Cidade do Pico Absoluto para participar da Guerra das 10.000 Regiões. Tudo correu bem, mas o que Yang Jieshen não conseguia esquecer era o jovem de vestes brancas que encontrou na masmorra de novatos. Yang Jieshen estava grato por aquele jovem não ter se juntado a nenhuma facção. Caso contrário, eles definitivamente não teriam pago um preço tão alto para recrutá-lo. Lamentavelmente, desde aquele encontro, Yang Jieshen nunca mais viu o jovem de branco. Isso fazia sentir um pouco de arrependimento. Se o encontrasse novamente, ele Yang Jieshen certamente se vingaria ferozmente pelo rancor de ter sido abatido naquele mundo. A ideia de Yang Jieshen mudou rapidamente. Estrondo. Su Shen iniciou uma matança desenfreada na Guerra das Miríades de Regiões. Independentemente de sua origem ou de haver inimizade prévia, todos se tornaram nutrição para o corpo de Su Shen. Com seu embrião demoníaco atingindo a grande realização, ele era naturalmente inigualável em todo o mundo. Não importava a facção ou que tipo de corpo divino ou corpo sagrado possuíssem, não eram diferentes de formigas. Su Shen não ocultou sua presença, varrendo o campo de batalha das Miríades de Regiões. Inúmeras facções notaram esse grande diabo aterrorizante. Pessoas da região do Metal Forte e da Zona da Estrela Polar viram Su Shen. É você? As pessoas da Zona da Estrela Polar naturalmente não eram estranhas a Su Shen. Como poderia aquele jovem que ousara rejeitá-los naquela época aparecer aqui agora? Antes que as duas facções pudessem reagir, grandes grupos de pessoas se transformaram em névoa sangrenta, todos engolidos por uma boca enorme gigante. Yang Jieshen tremeu. Por causa de sua força fraca, ele só podia se esconder à distância e observar, o que foi precisamente o motivo de ter escapado do desastre. Nem as potências da região do Metal Forte nem as da Estrela Polar tiveram sequer um momento de resistência. Todos pereceram. Que tipo de monstro é este? Yang Jieshen rugiu em seu coração. Su Shen permanecia no reino do vazio, suas vestes brancas flutuando sem uma única mancha de poeira. O fantasma da fera cruel e aterrorizante atrás dele ergueu lentamente a cabeça. Yang Jieshen não teve tempo de ponderar que tipo de existência o jovem de branco era. A cena seguinte que se desenrolou fez sua mente ficar em branco. Foi uma visão que ele nunca esqueceria em toda a sua vida. As leis de todo o universo flutuaram. Todas as facções restantes se uniram sem acordo prévio. Uma luz brilhante resplandeceu, iluminando a noite eterna. Fluxos de aura, cada um capaz de aniquilar tudo, atingiram o local de Su Shen. A escuridão transformou-se em nada. Que cena aterrorizante era essa? Aos olhos de Yang Jieshen, o universo inteiro parecia gemer sob a pressão, como se estivesse prestes a se despedaçar. Sangue divino manchou o chão. Aqueles seres supremos foram instantaneamente reduzidos a cinzas. O supremo grande diabo voou pelos céus, aparentemente desencadeando uma calamidade de fim de mundo. Incontáveis imortais e deuses viraram pó na calamidade. Ninguém conseguia deter os passos do jovem de branco. Atrás do jovem de branco havia uma vasta extensão de brancura, preenchida por um poder de destruição indescritível. No entanto, isso não conseguia sequer agitar suas vestes minimamente. Yang Jieshen engoliu em seco com dificuldade. Mortos, todos mortos. Incontáveis heróis na Guerra das 10.000 Regiões. Neste momento todos eles morreram. No vasto universo restavam apenas ele e Su Shen. Ele fora descoberto. Os passos de Su Shen eram lentos. Cada passo que ele dava parecia um ano passando. Mas Yang Jieshen nem sequer havia piscado quando subitamente encontrou o jovem de branco já ao alcance de sua mão. Mas ele parou de repente e olhou para ele. Nada bom. Perigo. A mente de Yang Jieshen explodiu com um estrondo, seu couro cabeludo formigando. Ele sentiu como se tudo sobre ele tivesse sido visto, sem segredo algum. Su Shen sentiu uma aura familiar vinda de Yang Jieshen, embora nunca o tivesse conhecido. Su Shen recordou em sua mente. Ele olhou para Yang Jieshen com um meio sorriso. Yang Jieshen deu uma risada seca. Irmãozão, eu quero viver. Su Shen balançou a cabeça. Você não pode viver. Ele já conhecia a identidade de Yang Jieshen. Aquele jovem de vestes ensanguentadas que encontrou na primeira vez que entrou no espaço do deus principal, ousando conspirar contra ele. Sua coragem era louvável. Mal sabia ele que essa foi a decisão mais lamentável que Yang Jieshen já tomara na vida. O rosto de Yang Jieshen estava cheio de desespero. Su Shen disse calmamente. Existe um grande karma neste corpo. Se você continuar a usá-lo, mais cedo ou mais tarde será substituído por outro filho do destino. A alma imortal das miríades de calamidades é boa, mas não é invencível. A alma imortal das miríades de calamidades era um físico
extremamente raro. Su Shen só ouvirá falar dele em sua vida anterior. Um antigo titã verdadeiro imortal possuiu tal físico, passando por incontáveis possessões, imortal e indestrutível, eventualmente alcançando o Dao. Poderia dizer-se que a alma imortal das miríades de calamidades possuía inerentemente um traço das características de um verdadeiro imortal, tornando um dos físicos com mais esperança de alcançar o Dao. Su Shen estava um pouco surpreso. Em tão pouco tempo, ele havia encontrado dois prodígios, raramente vistos até mesmo em todos os céus, ambos possuindo um traço de oportunidade para a ascensão imortal. No entanto, os céus eram vastos, e não havia nada que não pudesse existir. A visão de Yang Jieshen escureceu. Su Shen agiu diretamente e aniquilou Yang Jieshen. De dentro do corpo aniquilado, uma esfera azul materializou-se. Dentro da esfera, um rosto feroz olhava furiosamente para Su Shen. Com um estrondo, uma tribulação de relâmpago desceu do fim do universo, aniquilando a esfera azul. Eu me lembro de você. Uma voz vinha intermitentemente de dentro da esfera azul, e então desapareceu rapidamente. Aqueles que entrassem no espaço do Deus principal sem uma marca do espaço seriam punidos. Nem mesmo os verdadeiros imortais eram exceção. Sem mencionar que o dono daquela esfera azul estava longe de ser um verdadeiro imortal. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 364. Uma notícia abalou as miríades de regiões. Todas as facções que entraram na Guerra das Miríades de Regiões caíram? Incontáveis poderes recusaram-se a acreditar. Tantos especialistas haviam se juntado à guerra e agora cada um deles estava morto? Mas o anúncio do espaço do Deus principal não poderia estar errado. Não, o nome ainda pendia no topo da tabela de classificação da Guerra das Miríades de Regiões. Zona da Estrela Polar. Venerável Demônio do Norte Profundo. Venerável Demônio do Norte Profundo. Esse era o título de Su Shen. Foi um evento sem precedentes. Um homem aniquilara todas as facções que participaram da Guerra das Miríades de Regiões. O próprio espaço do Deus principal ficou abalado. Todos corriam para descobrir quem era esse venerável demônio do Norte Profundo, tão aterrorizante. Su Shen, o venerável demônio do Norte Profundo, já havia retornado do campo de batalha para o espaço do Deus principal. Ao devorar cada prodígio na guerra, o cultivo de Su Shen atingiu o ápice, a apenas um passo de se tornar um imperador. Su Shen olhou para o painel. 30 bilhões de pontos. Ele estava satisfeito. 30 bilhões de pontos eram suficientes para cultivar até o reino imperador. Pena que o bônus de 10 vezes se aplicava apenas aos pontos, não às outras recompensas do espaço do Deus principal. O universo que o espaço do Deus principal criará especificamente detinha um mandato imperial. Su Shen usou a oportunidade sem hesitação. No instante seguinte, um universo desconhecido apareceu diante dele. Era um universo completo. O mandato imperial estava ao alcance da mão. Refinando-o, ele poderia romper para o nível de imperador. Uma aura aterrorizante ondulou. Su Shen ignorou o prêmio fácil, esmagou o mandato imperial com um punho e olhou através do universo. Que piada! Um mandato imperial fabricado e ele deveria se tornar imperador? A aura de Su Shen correu solta, golpeando o firmamento, quebrando as barreiras. Ele iria afundar o universo inteiro e refinar tudo. Tal movimento estava além de chocante. Qualquer estranho o chamaria de louco. Ele pretendia usar todo o universo como combustível para forjar sua fundação do Dao. No entanto, este universo lhe fora concedido. Em princípio, tudo aqui pertencia a Su Shen, e nada poderia ser sentido de fora. Mesmo quando ele se tornasse imperador, o espaço do Deus principal velaria cada traço, livre de karma, desconhecido pelos miríades de especialistas. Algo que valia muito mais do que um mero universo. Su Shen acomodou-se e lentamente começou a refinar o universo. Yang Jieshen balançou a cabeça. Ele ainda se lembrava de cena após cena em sua mente. O coração de Yang Jieshen doía. Ele finalmente conseguirá um lendário dourado e ele se fora. Ele queria odiar Su Shen, mas as palavras dele ecoavam em sua cabeça. Se eu continuasse usando aquele corpo, eu seria substituído pelo mandato do céu. O que isso sequer significa? Ele franziu as sobrancelhas. Aquele figurão estivera brincando com ele? Ele achava que não. E a razão pela qual tinha tanta certeza de que o outro era um figurão não era meramente porque Su Shen havia massacrado a todos na guerra. Monstruoso, sim, mas Yang Jieshen ainda poderia considerar isso como uma aptidão bizarra. Com seu próprio físico imortal e sempre ressuscitando, ele sabia que não era único. Universos sem limites poderiam gerar físicos de prodígios destinados e inigualáveis. O que realmente o fez pensar foi que o ser misterioso o vira através de um olhar, identificando até mesmo seu físico da alma imortal das miríades de calamidades, convencendo de que o jovem não era um simples novato, mas um velho monstro em reencarnação. Yang Jieshen estremeceu. Se ele fosse substituído, o ele, que permaneceria ainda, seria ele mesmo? Verificou a aptidão. Yang Jieshen franziu a testa. O talento deste corpo estava milhas atrás do anterior. Ele lutou contra a vontade de esmagar a própria cabeça e tentar de novo. Talvez, eu possa tentar. Yang Jieshen decidiu não morrer. Ele viveria esta vida e quando ela terminasse, começaria a próxima. Sem saber, uma única frase mudará o destino de Yang Jieshen. Dentro do espaço do Deus principal, conforme fragmentos do universo se fundiam em Su Shen pouco a pouco, mudanças o varreram. Incontáveis correntes que poderiam devorar tudo surgiram de seu corpo e se transformaram em um mar sem limites. Outros tornam-se imperadores através do mandato do céu. Su Shen tiranicamente refinou um universo inteiro para alcançá-lo. O Dao do grande imperador é o Dao do dominador. Uma luz brilhante explodiu. O poder de Su Shen disparou direto para o pico da segunda calamidade. Desta vez, nenhuma tribulação imperial desceu. Seu poder não precisava de reconhecimento do céu. Seu coração substituía o Dao celestial. Aptidões de nono, décimo ou mesmo 11º nível não podiam mais medi-lo. Gradualmente sua aura acalmou-se e estabilizou-se. Ele não tinha ideia de quanto tempo esse cultivo levará. Olhando para os 27 bilhões de pontos restantes, Su Shen gastou 3 bilhões em um único talo de remédio divino da imortalidade e deixou o espaço do Deus principal, província do Dao do Sul Celestial.
Séculos se passaram desde que Su Shen aniquilou o clã Zhao e intimidou os heróis. Ao longo dos anos, incontáveis pessoas tentaram investigar as ruínas, apenas para retornar com olhos vazios e tremendo, como se tivessem visto horrores indescritíveis. O que diabólico que Su Shen deixou para trás não era algo que imperadores de nível inferior pudessem tocar. Até o grande imperador contemporâneo sentiria pavor, e o menor passo em falso veria seu caminho do Dao corroído e arruinado. A queda do clã Zhao tornou-se lentamente uma lenda. Alguns diziam que o clã tornará-se arrogante demais e atrair a punição do céu. Outros afirmavam que os Zhao haviam obtido um lendário remédio divino morto-vivo e foram apagados por alguma existência oculta em busca de uma segunda vida no ápice. Os rumores corriam soltos. Dentro de uma taverna, um velho de cabelos brancos ouvindo os contadores de histórias não pôde deixar de sorrir. Só ele sabia a verdade. Nada de punição celestial, nada de tesouro além de sua posição. Apenas um jovem que perderá tudo, um homem exterminando todo o clã Zhao e resolvendo o karma. O velho de cabelos brancos era o Tio Shen. Desde que Su Shen destruiu o clã Zhao naquele dia, ele nunca mais vira o jovem mestre. O Tio Shen balançou a cabeça. Com um talento como o do jovem mestre, como ele poderia parar por ali? Se o velho mestre soubesse, ficaria radiante. O Tio Shen acariciou sua barba cor de neve. Sua própria expectativa de vida estava chegando ao fim. Ele sorriu. Mesmo no fim da vida, estava contente. A notícia que levaria para o submundo certamente encantaria os velhos amigos. Tio Shen, quanto tempo? Uma voz familiar soou ao lado do velho de cabelos brancos. Ele se virou. Um jovem de vestes brancas sentava-se ao seu lado, belo como sempre. Jovem mestre, você voltou. Capítulo 365. O coração do Tio Shen estava preenchido por um turbilhão de emoções. Ele viu o jovem mestre ao seu lado assentir com um sorriso. Nada disso era um sonho. O jovem mestre finalmente havia retornado. O Tio Shen abriu a boca, querendo dizer algo, perguntar ao jovem mestre onde ele estivera todos esses anos ou como havia passado. No fim, não disse nada. O céu era vasto e o mar era amplo. Ele, afinal, não era qualificado para continuar acompanhando o jovem mestre, protegendo do vento e da chuva. Um raio de sol atravessou o edifício e o clamor ao redor desapareceu gradualmente. Tio Shen percebeu que em algum momento todos na taverna haviam sumido, deixando apenas os dois naquele mundo vasto. O sol da manhã surgiu. Tio Shen, irei para um lugar muito distante agora. O jovem mestre estreitou os olhos, falando com leveza. Tio Shen assustou-se com uma expressão melancólica. A aptidão do jovem mestre é verdadeiramente grande demais para ficar enterrada neste reino. Este velho servo está contente por ter visto o jovem mestre novamente. Isso desatou um nó em meu coração. Este lago era, afinal, raso demais para conter um verdadeiro dragão, e o jovem mestre era esse dragão. Tio Shen compreendia isso em seu íntimo. Após essa partida, não haveria mais reuniões por muitos anos. O jovem mestre assentiu sem expressão e levantou-se, saindo da taverna. O velho também se levantou, e 1000 palavras transformaram-se por fim em um longo suspiro. Ele curvou-se profundamente diante da figura que partia. A silhueta infinitamente alongada cobriu o ancião. Este velho servo deseja que o jovem mestre alcance o ápice do Dao em sua jornada. Ao olhar para trás, restava apenas ele em pé em todo o mundo, de frente para o sol nascente. Quando ele se recuperou do transe, uma luz verde brilhante iluminou o mundo inteiro, preenchida por um ki ilimitado. A medicina divina da imortalidade, vinha perene das miríades de eras. Uma voz familiar ecoou na mente do Tio Shen. Tio Shen, cuide-se. Su Shen deixou a vinha perene das miríades de eras para o Tio Shen. A medicina divina da imortalidade curaria completamente os ferimentos do Tio Shen, permitindo que ele vivesse mais uma vida inteira. Quanto a ele, retornou ao espaço do Deus principal. Ele ainda tinha 270 bilhões de pontos restantes. Su Shen iniciou seu cultivo de portas fechadas mais uma vez, fora da província do Caminho do Sul Celestial. Um grande mundo vasto e sem limites como estrelas cintilantes, iluminava a escuridão infinita, convergindo em um mundo magnífico. As tradições do Dao eram numerosas e os indivíduos poderosos eram incontáveis. Zhao Wudi, o ancestral da família Zhao, surgiu de um pequeno mundo na província do Caminho do Sul Celestial. Suportou 7 tribulações imperiais e eventualmente provou seu Dao para se tornar um grande imperador inigualável, sem rivais em toda a história, com um talento que abalou o mundo. Por acaso, ele entrou em um reino ainda mais vasto que a província do Caminho do Sul Celestial, a Seita Celestial do Límpido Profundo. Zhao Wudi conseguiu ingressar na Seita Celestial do Límpido Profundo com sua aptidão de nível 7. Inicialmente, ele pensou que poderia fazer um nome para si dentro da seita com sua aptidão, mas Zhao Wudi estava errado. Percebeu que estava incrivelmente enganado. Mesmo que ele tivesse sido um gênio sem igual em seu mundo. Ainda assim, em um mundo como este havia pelo menos 80 milhões de mundos sob a Seita Celestial do Límpido Profundo, se não 100 milhões. Um gênio com aptidão de nível 7, o primeiro na história de seu mundo, era apenas um entre pelo menos 80 milhões, se não 100 milhões, na Seita Celestial do Límpido Profundo. Sem mencionar que havia aptidões de nível 8, nível 9 e até a lendária aptidão de nível 10. Zhao Wudi sentiu como se estivesse diante de um abismo intransponível. Após milhões de anos de luta, seu cultivo mal havia alcançado o reino do dominador de 2 tribulações, enquanto aqueles com aptidão de nível 9 que entraram na Seita Celestial do Límpido Profundo ao mesmo tempo já haviam rompido para o reino do dominador de 3 tribulações. Há muito tempo. Invencível, algo verdadeiramente lamentável e risível, como uma formiga contemplando o céu. A disparidade no caminho do Dao deixou Zhao Wudi em desespero. Talvez ele nunca rompesse para o reino do dominador de 10 tribulações nesta vida e perecesse. Justo quando o coração de Dao de Zhao Wudi estava estilhaçado, e ele estava tão desesperado que perdeu a fé, querendo retornar à província do Caminho do Sul Celestial vindo da Seita Celestial do Límpido Profundo.
Ele sentiu uma agitação em sua linhagem, o que o deixou incrédulo. Tendo deixado a província do Caminho do Sul Celestial e passado muitos anos na seita celestial do Límpido Profundo, Zalvudi naturalmente conhecia muitos segredos. Os chamados físicos divinos e físicos santos do reino inferior não eram nada no reino superior, especialmente em um lugar como a seita celestial do Límpido Profundo, onde até os cães de guarda poderiam facilmente matar alguns dos chamados físicos divinos e santos. Este grande mundo tinha muitos físicos profundos, nascidos no ápice dos seres sencientes, dominando reinos do Dao que incontáveis elites lutavam a vida inteira para alcançar, sem mencionar o lendário físico imortal que possuía naturalmente uma fração da oportunidade para a ascensão imortal. O coração de Zalvudi saltou uma batida, porque o que ele encontrou foi precisamente o lendário físico imortal. Além disso, este físico imortal era seu descendente. Zalvudi não pôde suprimir a ganância em seu coração. Ele decidiu decisivamente que seu corpo verdadeiro guardaria a província do Caminho do Sul Celestial, selando seu Ki, e então contatou a família Zhao. Diante de Zalvudi revelando sua identidade, a família Zhao, embora incrédula, ainda acreditou nele. Usando uma técnica de linhagem, eles arrancaram os 108 ossos imortais do grande Dao do jovem Zhao Shen. Embora Zalvudi tenha arrancado os 108 ossos imortais do grande Dao do jovem Zhao Shen, ele ainda protegeu a vida de Zhao Shen e deixou uma grande quantidade de recursos para a família Zhao. Reconstruir a aptidão de um imperador não era difícil. A família Zhao obteve recursos incontáveis, dando origem a vários quase imperadores. Zalvudi obteve os 108 ossos imortais do grande Dao e em apenas alguns milênios, passou de um discípulo comum na seita celestial do Límpido Profundo a tornar-se subitamente famoso, possuindo aptidão imortal e sendo favorecido por um imperador da seita, que o tomou como discípulo colocando-o acima dos outros, um discípulo verdadeiro das miríades de eras. Isto é aptidão imortal. Que sensação maravilhosa, o grande Dao está ao alcance das mãos. O coração de Zalvudi mais uma vez transbordou com uma crença invencível, tal como na província do Caminho do Sul Celestial. Ele queria varrer todos os prodígios desta terra imortal. Queria tornar-se um imperador e até mesmo alcançar a ascensão imortal. Esta era a ambição de Zalvudi. Os 108 ossos imortais do grande Dao eram a confiança de Zalvudi. Sua velocidade de cultivo superava a de todos na seita celestial do Límpido Profundo. Todas as artes do Dao, artes marciais e habilidades divinas eram tão claras quanto as linhas em sua palma. Não havia gargalos em seu cultivo. Anteriormente levava milhões de anos para romper um pequeno reino, mas agora em apenas alguns milênios. Ele cultivou de um dominador de 2 tribulações para um dominador de 3 tribulações. Zalvudi lembrou que há alguns milênios, cerca de 12 anos após obter os ossos imortais do grande Dao, sentiu que um pensamento que havia deixado na província do Caminho do Sul Celestial fora cortado, e até a linhagem no Caminho do Sul Celestial havia desaparecido completamente. Talvez tivesse sido morta por um grande inimigo, mas uma mera linhagem, se morreu, morreu. Contanto que ele não morresse, a família Zhao não pereceria e até criaria uma glória eterna. Ele não escolheu retornar à província do Caminho do Sul Celestial, pois sua aptidão não era sua, mas sim saqueada de seu descendente. Embora isso não fosse incomum no mundo do cultivo, não era algo glorioso, e Zalvudi não queria expor isso e causar problemas desnecessários. Mas agora, com o rompimento de nível de cultivo de Zalvudi, ele subitamente lembrou-se da destruição da família Zhao na província do Caminho do Sul Celestial. Ele queria saber quem estava por trás disso. Capítulo 366. Dentro do espaço do Deus principal, Su Shen finalmente gastou todos os 27 bilhões de pontos. Seu cultivo também alcançou o ápice de um dominador de 3 tribulações com essa quantidade massiva de pontos, e haviam-se passado apenas 4.000 anos desde que ele iniciará o cultivo. Com seus pontos esgotados, Su Shen não teve escolha a não ser sair do espaço de cultivo. Como esperado do espaço do Deus principal, que afirma que os pontos são onipotentes, oferecendo até uma chance para a ascensão imortal. No espaço do Deus principal, pontos são tudo. Físicos divinos, físicos santos, físicos misteriosos e até a lendária aptidão de nível de físico imortal podem ser trocados por pontos no espaço do Deus principal, mas os pontos necessários são astronômicos. Embora os 27 bilhões de pontos de Su Shen fossem muitos, para o seu cultivo pareciam escassos. Os enviados do espaço do Deus principal estão sempre trabalhando ou a caminho do trabalho, sem ousar parar um momento sequer em busca de pontos. A lei cruel do espaço do Deus principal dita que uma vez que se pare de progredir, a próxima instância pode ser a sua morte. Após tornar-se um imperador, o ranking de instância de Su Shen também mudou do chamado 1, 2, 3, 4, para uma missão unificada de grande mundo. Su Shen vasculhou os arredores, mas não escolheu aceitar uma missão imediatamente. Ele retornou à província do Caminho do Sul Celestial. O Caixão Vermelho e a Grande Montanha haviam desaparecido, e Su Shen ainda não tinha pistas. Su Shen descobriu que uma aura familiar estava se aproximando. Os seres da província do Caminho do Sul Celestial ergueram suas cabeças e testemunharam uma cena aterrorizante. Uma figura branca, como se guiada pelo destino, chegou diretamente à barreira do mundo. Então, antes mesmo que a barreira do mundo pudesse tocar a figura branca, ela estilhaçou-se como um espelho, refletindo vagamente outro mundo. Poderiam as lendas ser verdadeiras? O chamado reino imortal realmente existe? Todos os seres corrompidos ficaram comovidos. Eles haviam caído, dispostos a sacrificar tudo pela longevidade. Agora, vendo que o lendário reino imortal realmente existia, isso lhes deu uma crença adicional. Além da longevidade, também queriam transcender este mundo e entrar no lendário reino imortal para ingressar em um reino de cultivo superior. No entanto, o que eles não sabiam era que na província do Caminho do Sul Celestial, eles eram gênios, raramente vistos em 100.000 anos, e figuras outrora supremas que alcançaram o nível imperial.
Mas no reino imortal, eles não se qualificavam nem como materiais descartáveis. Como poderiam então sair deste mundo e entrar no reino imortal? O reino imortal não precisa de lixo. Tio Shen, que já havia se tornado um quase imperador, instintivamente ergueu a cabeça, olhando para aquele lugar indistinto. Aquela silhueta parecia-lhe muito familiar. Assim que o enorme buraco desapareceu, Tio Shen soube que talvez nunca mais veria seu jovem mestre. Tio Shen sorriu. Conforme a fenda desaparecia, Su Shen transcendeu diretamente este mundo. Para ele agora, a transcendência era tão fácil quanto virar a mão, não exigindo o reconhecimento do Dao Celestial. Não, poderia dizer-se que o Dao Celestial não ousava impedir Su Shen de transcender. Ele era poderoso o suficiente para suprimir e matar facilmente tudo na província do Caminho do Sul Celestial. Transcender a província do Caminho do Sul Celestial e ver um mundo ainda mais vasto não surpreendeu Su Shen. Sua expressão era calma enquanto olhava em uma direção onde sentia uma aura familiar. Ao mesmo tempo, Zalvudi, que havia localizado a província do Caminho do Sul Celestial e usado a matriz de teletransporte entre mundos da seita Dao do Límpido Profundo para chegar às proximidades, parou subitamente e olhou ao redor. De repente, o espaço circundante vibrou e correntes de Qi negro transformaram-se na imagem ilusória de um glutão, tentando diretamente engolir e suprimir Zalvudi. Zalvudi assustou-se. Ele havia de fato encontrado uma emboscada. Em um instante, Zalvudi conectou tudo e rugiu. Foi você quem matou a linhagem que deixei para trás? Em sua cabeça, um osso emergiu entre suas sobrancelhas, emitindo uma luz imortal ilimitada, perfurando diretamente a imagem ilusória aterrorizante do glutão. Antes que pudesse se alegrar, seu corpo inteiro paralisou no momento seguinte. Bum! A cabeça de Zalvudi explodiu de repente e um osso carregado de Qi imortal infinito apareceu na mão de Su Shen. Zalvudi, restando apenas seu corpo, não estava completamente morto. Um fiapo de pensamento divino viu claramente a aparência de Su Shen, um belo jovem de branco. Isso não era surpreendente, mas Zalvudi realmente sentiu uma aura de linhagem familiar, embora muito tênue e fraca, vinda desse jovem. Você é da minha família Zhao? Um pensamento aterrorizante emergiu subitamente na mente de Zalvudi. Poderia este jovem aterrorizante à sua frente ser seu descendente? Su Shen não respondeu às palavras de Zalvudi. Ele brincava com o osso em sua mão. A origem de seu corpo tremeu, conectada firmemente ao osso. Em um instante, incontáveis correntes surgiram de entre suas sobrancelhas, puxando o osso de volta para sua testa e fundindo-o completamente com seu corpo. Naquele momento, o corpo de Su Shen passou por uma transformação, como se um deus imortal tivesse renascido, estilhaçando o espaço. Este era um dos ossos imortais inatos de Su Shen. Conforme o osso fundia-se a ele, todos os assuntos concernentes a famílias tornaram-se claros em sua mente. Sua aptidão nesta vida não era apenas boa, na verdade, ele possuía 108 ossos imortais, cada um contendo um poder aterrorizante. Sua aptidão, mesmo olhando para trás para o domínio imortal estelar celestial em sua vida anterior, poucos poderiam se comparar, mesmo após 100 ciclos de destruição. Zalvudi, por ganância, arrancou o osso imortal de Zhao Shen. A família Zhao, por ganância, aniquilou a linhagem de Zhao Shen, pretendendo erradicá-lo. Zalvudi viu o osso imortal ser extraído e fundir-se tão facilmente a Su Shen. Ele pareceu ter pensado em algo. Você é aquela criança daquela época? Como ele poderia ter alcançado este ponto em apenas alguns milênios? Zalvudi foi preenchido por arrependimento. Porque ele não havia simplesmente matado aquela criança com um tapa naquela época para eliminar problemas futuros. Todos os seus arrependimentos atuais eram fúteis. Su Shen olhou para Zalvudi, um raro toque de desprezo surgindo em seus olhos. Uma pessoa incompetente desafiando o céu. Você não consegue exercer nem uma 10ª parte do poder do osso imortal. Uma pessoa incompetente? Ele, o digno grande imperador da família Zhao, o fundador da família Zhao, uma existência invencível na província do Caminho do Sul Celestial, fora chamado de incompetente na cara por um descendente. Zalvudi olhou novamente sua consciência turva, sentindo vagamente um poder aterrorizante que não podia resistir. Maldito seja, eu deveria ter matado você naquela época. E daí que você pegou um osso imortal agora? Eu ainda tenho 107 ossos imortais em mim. O corpo de Zalvudi desapareceu. Su Shen usou o poder do osso imortal para obliterar diretamente Zalvudi. Faltavam ao corpo de Su Shen um total de 108 origens. Agora, matando um clone de osso imortal de Zalvudi, ele recuperou apenas uma de suas antigas origens. Após matar o clone de Zalvudi e recuperar um osso imortal, a figura de Su Shen desapareceu do mundo novamente. Ele retornou ao espaço do deus principal. E neste momento, após a batalha anterior de Su Shen e Zalvudi, o espaço foi continuamente comprimido. Em outra dimensão acima, um ser aterrorizante olhou para baixo para aquele lugar. Estranho, porque a aura desapareceu novamente. Se Su Shen tivesse permanecido ali, saberia naturalmente que tipo de existência era aquela. Um imortal verdadeiro completo. Zalvudi era meramente uma peça de xadrez em sua mão. Ele parecia estar atraindo algo. Foi apenas uma pena que desta vez ele nada ganhou. Mas não importava. Zalvudi ainda tinha 107 ossos imortais restantes. Ainda havia 107 chances. Ele definitivamente venceria. Capítulo 367. Su Shen retornou ao espaço do deus principal. Após matar Zalvudi e recuperar um fragmento de osso imortal, o osso integrou-se ao seu corpo, manifestando mudanças desconhecidas dentro de Su Shen. Seu cultivo progrediu naturalmente do pico das 3 tribulações para as 4 tribulações. Esta foi apenas a mudança mais comum trazida pelo osso imortal. Osso imortal, para ser associado a imortais, cada osso imortal possui um poder incrível, tocando segredos da ascensão imortal. Ele é inerentemente próximo ao Dao, capaz de dominar o poder da lei, e fornece um certo aumento na probabilidade de ascensão imortal através de qualquer Dao. É por isso que Su Shen disse que Zalvudi não conseguia liberar nem uma 10ª parte do poder de um osso imortal.
O caminho para a ascensão imortal é incrivelmente difícil. Mesmo que vivesse outra vida com maior aptidão, Su Shen não ousaria dizer que certamente poderia forjar outro caminho para a ascensão imortal. No entanto, ele não tinha apenas um osso imortal. Nesta vida, ele possuía um total de 108 ossos imortais. Agora havia recuperado apenas um deles, com 107 ainda não recuperados. Su Shen não desistiria desses 107 ossos imortais. Não se tratava apenas de reivindicar o que legitimamente lhe pertencia, mas também estava relacionado à probabilidade de ascensão imortal. Um sutil indício de que no invisível era o suficiente para deixar qualquer um louco. Não poderei retornar à Terra Imortal onde a província do Caminho do Sul Celestial está localizada por um curto período. Após abater Zalvudi, Su Shen sentiu vagamente uma crise iminente. Para ele, tal sensação não seria uma ilusão. Assim, Su Shen escapou decisivamente para o espaço do Deus principal. Dentro do espaço do Deus principal, nem mesmo um imortal verdadeiro ousaria invadir. Coincidentemente, neste momento, os pontos de Su Shen estavam completamente esgotados. Após resolver os assuntos na província do Caminho do Sul Celestial, Su Shen ativou decisivamente sua próxima missão para ganhar mais pontos. O domínio estrangeiro sem limites. Incontáveis mundos pequenos estão conectados aqui, formando um mundo vasto, mas sem um imortal verdadeiro presidindo. É referido como um domínio estrangeiro por muitas terras imortais. Su Shen abriu os olhos. Ele fora teletransportado para uma estrela morta. Da mesma forma, várias outras figuras dispersas também foram teletransportadas para esta estrela morta. Todos aceitaram a missão juntos e foram teletransportados para o domínio estrangeiro sem limites. Embora não tivessem formado um grupo, o espaço do Deus principal, atenciosamente, designou-lhes uma equipe de 5 pessoas. Cada pessoa possuía uma força formidável, superando em muitos dominadores comuns. Afinal, sem uma força poderosa, ninguém ousaria agir sozinho. Su Shen examinava a missão, e os outros 4 não eram exceção. A missão do espaço do Deus principal era a maneira mais rápida de obterem informações. Abater os demônios malignos. O domínio estrangeiro sem limites está prestes a enfrentar uma invasão de demônios malignos. Todas as equipes do espaço do Deus principal devem abater demônios malignos para ganhar recompensas em pontos. Abater um demônio maligno do reino imperador de nível baixo concede 10 milhões de pontos. Abater um demônio maligno do reino imperador de nível médio concede 1 bilhão de pontos. Abater um demônio maligno do reino imperador de nível alto concede 100 bilhões de pontos. Sem dúvida, o domínio estrangeiro sem limites se transformaria em um campo de combate infernal. A missão para Su Shen e outros enviados do espaço do Deus principal era ajudar o domínio estrangeiro sem limites a resistir aos demônios malignos. Parecia simples, mas o imenso investimento do espaço do Deus principal desta vez, um demônio maligno do reino imperador de nível baixo valendo 10 milhões de pontos, sugeria que esta missão estava longe de ser simples. O lucro move os corações e a riqueza é encontrada no perigo. Aqueles que conseguiam chegar a este estágio no espaço do Deus principal eram, sem exceção, a elite da elite. Eles se importavam mais com os lucros potenciais do que com os perigos que enfrentavam. Os pontos obtidos nesta missão eram suficientes para fazê-los desconsiderar a vida e a morte. Vocês todos são talentos dentro do espaço do Deus principal. Esta missão é claramente uma missão de grupo. Por que nós 5 não formamos temporariamente uma equipe? Podemos cuidar uns dos outros, e a eficiência na caça aos demônios malignos também será maior. Uma criatura com 4 membros, mas cujo corpo e rosto se fundiram em um gigante orbe de luz, falou aos outros 4. Uma missão de grupo, como o nome sugere, exigia que formassem uma equipe para maior eficiência e segurança. Diante da sugestão de uma equipe temporária, os outros não recusaram. Afinal, eram todos indivíduos que haviam passado por incontáveis missões emitidas pelo espaço do Deus principal, rolando na sujeira entre a vida e a morte repetidas vezes. Eles sabiam naturalmente quando era apropriado agir sozinhos e quando era apropriado trabalhar em equipe. Na situação atual, unir-se era claramente mais seguro do que agir sozinho e oferecia uma chance maior de caçar demônios malignos poderosos. Os outros 3 não recusaram e concordaram. Quando chegou a vez do jovem de vestes brancas, que era o mais humano entre os 5, ele ignorou diretamente os 4 e deixou a estrela morta. Esta cena mergulhou os outros 4 em contemplação. Eles naturalmente não acreditariam que o jovem de vestes brancas buscava a morte. Não havia tolos que pudessem chegar a este estágio. Ou ele estava confiante em sua força e desdenhava associar-se a eles, ou possuía um trunfo e temia ser descoberto por eles, o que poderia levar a uma crise de vida ou morte. No entanto, eles se lembraram daquele jovem de vestes brancas. Se ele fosse um figurão, eles naturalmente recuariam. Se não, a lei de sobrevivência do espaço do Deus principal sempre foi cruel. Su Shen não escolheu formar uma equipe. Ele deixou a estrela morta e começou a investigar o domínio estrangeiro sem limites. O domínio parecia estar enfrentando uma crise enorme, com muitos mundos tendo desaparecido. Su Shen sabia que aquilo devia ser obra dos chamados demônios malignos. Aqueles demônios queriam saquear a energia e o legado do domínio estrangeiro sem limites e ocupá-lo. Tais coisas eram comuns nas miríades de céus. Eles eram como a vontade do domínio estrangeiro sem limites, buscando ajuda do espaço do Deus principal, contratando executores para ajudar o domínio a superar suas dificuldades. Em menos de alguns anos, Su Shen investigou tudo o que havia acontecido neste mundo. Um dia, o domínio estrangeiro sem limites teve subitamente suas passagens de reino abertas, e 18 portais apareceram abruptamente. Dele surgiu um fluxo interminável de demônios malignos, com a intenção de aniquilar toda a vida no domínio estrangeiro sem limites. Eles queriam ocupar completamente o domínio. Os seres do domínio estrangeiro sem limites resistiram, mas a disparidade entre os dois lados era grande demais, fazendo com que o domínio mal conseguisse aguentar. Atualmente está dividido grosseiramente em 18 regiões resistindo aos 18 portais manifestados pelos demônios malignos. A região onde Su Shen apareceu é o mundo do mar ilusório.
uma das 18 regiões. Os seres do mundo do mar ilusório e os demônios malignos entraram em uma grande guerra, que quase causou a destruição do mundo do mar ilusório, com incontáveis vidas perdidas. Felizmente, o mundo do mar ilusório sobreviveu com sucesso à crise de vida ou morte. No entanto, o mundo do mar ilusório havia vencido apenas uma vez. Em pouco tempo, os demônios malignos fariam um retorno. Capítulo 368. Fora do mundo do mar ilusório, o portal diretamente oposto ao mundo do mar ilusório era como um buraco negro profundo, ameaçando engoli-lo. Desde a última invasão fracassada ao mundo do mar ilusório, os demônios malignos também sofreram pesadas perdas, com muitos indivíduos poderosos morrendo em batalha. Do outro lado do portal, uma extensão interminável de reinos flutuantes continha incontáveis altares, alguns suspensos no ar, outros colocados no chão. Eu, seu jovem mestre, estou finalmente ressuscitado. De um dos altares, um jovem vestido com roupas simples e aparência comum emergiu lentamente, rindo agora de todo o coração. Esta não foi a primeira ressurreição de Jiadin, nem seria a última. Jiadin não sabia de onde vinham os misteriosos altares, mas os chamava de pontos de renascimento. Não havia apenas um ponto de renascimento. Eles eram incontáveis e, contanto que tivessem moedas de renascimento suficientes, poderiam ressuscitar infinitamente. Tudo isso começou quando Jiadin recebeu um pacote misterioso contendo o modelo mais recente de um capacete de jogo. Dentro do capacete estava um jogo chamado Buscando a Imortalidade, que exibia um mundo grandioso e magnífico que capturou imediatamente a atenção de Jiadin e o deixou profundamente fascinado. Tudo neste mundo parecia tão real. Um soco podia despedaçar montanhas e rios, uma mão podia colher estrelas. Este era o poder das artes marciais. A única pena era que este jogo não tinha interface de recarga de créditos. Jiadin sempre desdenhou todos os jogos lixo anteriores de estilo pagar para vencer, mas neste momento, ele nunca desejara tão fortemente que um jogo tivesse uma interface de recarga. Jiadin não teve escolha senão começar como um jogador fraco, mas felizmente, este jogo permitia que ele ficasse mais forte matando inimigos, essencialmente subindo de nível ao caçar monstros. Como um jogador profissional experiente, Jiadin naturalmente se destacava em tais coisas, e com uma série de táticas astutas, ele embarcou com sucesso no caminho do cultivo, limpando sua medula e ossos, tornando-se um destaque. Mais tarde, ele descobriu que não era o único jogador neste jogo. Este jogo não era um jogo simples. O poder ganho dentro dele podia realmente se manifestar no mundo real. Este jogo era na verdade real. Jiadin olhou para os incontáveis altares, e a alegria da ressurreição desapareceu lentamente. Ele se lembrou de que a última grande batalha fora trágica demais, fazendo com que seu grupo de jogadores fosse quase completamente aniquilado. Naquela batalha, ele perderá muitos itens no mundo do mar ilusório. Itens não podiam ser recuperados após a morte. Esta foi a segunda avaliação negativa de Jiadin para o jogo, além da incapacidade de recarregar créditos. Além disso, Jiadin sentia-se muito fraco. Embora tivesse ressuscitado, seu reino caíra de soberano de 5 tribulações para soberano de 4 tribulações. Perder cultivo ao ressuscitar foi a terceira avaliação negativa. No entanto, felizmente, embora tivessem caído na emboscada do mundo do mar ilusório da última vez, eles também danificaram severamente o mundo. Eles podiam ressuscitar, mas os seres do mundo do mar ilusório não. Enquanto matassem o suficiente, eles eventualmente conseguiriam cultivar de volta ao seu nível anterior e talvez até avançar mais. Feixes de luz brilhante dispararam. Todos os jogadores que morreram na grande batalha do mundo do mar ilusório estavam sendo ressuscitados neste momento. À distância, uma figura dourada colossal vagamente observava tudo. A oportunidade de invadir o mundo do mar ilusório novamente havia chegado. Su Shen chegou às profundezas do mundo do mar ilusório. Ele aprenderá vagamente algumas informações das várias tradições daoístas. Demônios malignos que podem ressuscitar infinitamente? Su Shen franziu a testa. De fato, ganhar pontos no espaço do deus principal não era fácil. Su Shen aprendeu com as forças no mundo do mar ilusório que lutaram contra os demônios que os inimigos que eles matavam ressuscitavam e retornavam, que era a razão principal para o recuo contínuo do mundo do mar ilusório. Enfrentando um grupo de demônios que não podia ser morto, não importa quão poderoso fosse o mundo do mar ilusório, não poderia possivelmente ter uma chance de vitória. Sem mencionar que a força daqueles demônios não era inferior à do mundo do mar ilusório. É este o poder de um imortal verdadeiro? Su Shen não tinha certeza absoluta de quantas épocas de aniquilação haviam se passado desde a sua queda, e quantas coisas que ele não sabia haviam acontecido durante esse tempo. Mas Su Shen sabia que o poder por trás daqueles demônios certamente não seria simples. Talvez estivesse conectado a um imortal verdadeiro. Embora parecesse um pouco improvável que este mundo estivesse conectado a um imortal verdadeiro, Su Shen entendia profundamente as características entediantes daqueles imortais verdadeiros. Talvez um dia, em um plano imperceptível, um velho mendigo visto na estrada pudesse ser na verdade um imortal verdadeiro. Não era impossível. Se Su Shen tivesse que confrontar diretamente as maquinações deixadas por um imortal verdadeiro, ele estaria naturalmente relutante. No entanto, neste momento, o espaço do deus principal estava atrás dele, então não havia problema. Su Shen até pensou audaciosamente em como explorar um imortal verdadeiro. O quê? Alguma objeção? Vão dizer ao espaço do deus principal. O espaço do deus principal e a aliança dos transcendentes eram sem dúvida as duas forças mais irracionais em todos os céus. No mundo do mar ilusório, o eco de um sino ressoou, e mesmo no menor reino, o som do sino e da trombeta fúnebre e agitada podia ser ouvido. Su Shen ergueu a cabeça. Demônios malignos estão invadindo. No momento seguinte, a figura de Su Shen desapareceu sem deixar rastros. Havia bastantes equipes do espaço do deus principal que vieram ao mundo do mar ilusório. Neste momento, todos correram para o campo de batalha, ansiosos para enfrentar aqueles terríveis demônios malignos. Mundo do mar ilusório. Desde a última grande guerra
guerra, os indivíduos poderosos do mundo do mar ilusório sofreram pesadas baixas, com vários especialistas de nível senhor do Dao caindo. Os chamados senhores do Dao, que transcendiam acima de 10 tribulações, podiam ser contados nos dedos de uma mão em todo o mundo do mar ilusório. Da última vez, 3 senhores do Dao caíram diretamente, restando apenas 2. Enfrentando o retorno dos demônios, os corações dos 2 senhores do Dao afundaram lentamente. Não importa como matassem aqueles demônios, eles sempre retornariam no próximo assalto. Se não fosse pelo fato de que cada vez que aqueles demônios eram mortos, seu cultivo diminuía mais ou menos, talvez o mundo do mar ilusório já tivesse se tornado história. Mesmo assim, aqueles demônios podiam constantemente compensar seu cultivo perdido ao atacar e matar continuamente os seres do mundo do mar ilusório. Após 1 milhão de anos de impasse, o fim do mundo do mar ilusório parecia ser um fato imutável. Os 2 senhores do Dao sentaram-se de pernas cruzadas em um abismo colossal. Abaixo deles, incontáveis pontos de luz piscavam, densos e inumeráveis, saindo do portal de outro espaço, cheios de vigor. Comparado àqueles rostos vigorosos, os seres do mundo do mar ilusório estavam cheios de desespero, tendo perdido a vontade de resistir. Vocês dois, a destruição do mundo do mar ilusório já é uma conclusão inevitável. Por que se apegar às suas ilusões? 3 figuras apareceram de outro portal com uma aura monstruosa, embora ligeiramente inferiores aos 2 senhores do Dao do mundo do mar ilusório. Da última vez foram 3 contra 5, desta vez eram 3 contra 2, e as balanças da vitória inclinaram-se gradualmente. Esta grande batalha não eclodiu imediatamente. Abaixo, seres infinitos engajaram-se em batalha. Estes são seus trunfos finais? Os 3 demônios poderosos também notaram várias figuras desconhecidas no campo de batalha abaixo, cuja aura não se originava deste mundo. Eles consideraram estas pessoas como ajudantes convidados pelo mundo do mar ilusório. Os 2 senhores do Dao do mundo do mar ilusório naturalmente também notaram aquelas figuras desconhecidas ajudando-os a resistir aos demônios. Mas não havia alegria em seus corações. Era meramente atrasar um pouco tempo. Mesmo seres poderosos como eles não podiam erradicar completamente os demônios. As pessoas do espaço do Deus principal rapidamente descobriram algo. Matar demônios. Por que não há pontos? Capítulo 369. Os demônios malignos foram mortos, mas os pontos concedidos pelo espaço do Deus principal permaneceram inalterados. Esta cena pegou todos no espaço do Deus principal de surpresa. Poderia ser que essas pessoas são todas falsas? Os membros do espaço do Deus principal começaram a ponderar. Afinal, não poderia haver problemas com a avaliação do espaço do Deus principal. As únicas coisas que poderiam ter problemas eram esses demônios malignos. No campo de batalha, Su Shen ergueu a mão e suprimiu hordas de demônios, criando sozinho uma zona do vazio onde nenhum ser vivo ousava se aproximar. Este figurão realmente não mostrava misericórdia a ninguém. Fosse seres do mundo do mar ilusório, membros do espaço do Deus principal ou demônios malignos, ele matava todos sem hesitação. Uma pequena equipe do espaço do Deus principal notou a situação. É ele. Uma equipe de 4 pessoas reconheceu a figura de vestes brancas caminhando calmamente no centro do campo de batalha, o que lhes causou certo temor. Este era de fato um figurão. Ainda bem que não agiram precipitadamente. Esses 4 eram as mesmas pessoas que foram teletransportadas para o mundo do mar ilusório com Su Shen e escolheram formar um grupo. A escritura de invocação de demônios da profundeza do norte de Su Shen estava se aperfeiçoando gradualmente. O embrião demoníaco da profundeza do norte exalava uma natureza demoníaca, completamente diferente de sua postura de imortal imaculado. Contanto que imortal quanto demoníaco, ele era extremamente sinistro. Não se sabia quantos demônios Su Shen já havia matado enquanto varria o campo de batalha. Uma lança longa perfurou o espaço e um fio de luz dourada se transformou em uma figura humana, segurando uma lança perfuradora de mundos, avançando diretamente na direção de Su Shen. A aura que rompeu em um instante preencheu os corações com um pavor profundo. Este era um dominador cujo cultivo havia atingido as 7 tribulações. Evidentemente, o massacre de Su Shen foi notado pelo lado dos demônios, levando-os a enviar uma existência aterrorizante, um dominador de 7 tribulações, para eliminar Su Shen prematuramente. A lança perfurou o espaço, chegando diretamente diante dele. Um dominador de 7 tribulações enfrentando Su Shen, um dominador de 4 tribulações, tinha uma vantagem inegável. Mas neste momento uma suave luz branca emanou da testa de Su Shen, espalhando-se instantaneamente. O tempo e o espaço foram congelados, e incontáveis correntes de ordem surgiram, envolvendo a lança. Rasgo. No momento em que tudo voltou ao normal, algo inesperado aconteceu. A lança longa perfuradora de mundos se estilhaçou com um estrondo, transformando-se em incontáveis fragmentos que caíram no mundo mortal. Su Shen pressionou uma mão no rosto da figura dourada, aplicando uma leve força para baixo. Sua cabeça e corpo se despedaçaram e foram subitamente engolidos por uma grande boca. Isso é um imortal ou um demônio? Olhando para o jovem de branco imaculado, um medo profundo surgiu nos corações de todas as facções, como um nó na garganta. Um dominador de 7 tribulações foi assim obliterado. Ao mesmo tempo, a aura de Su Shen mudou subitamente, acompanhada pela propagação de um Qi infinito. Seu cultivo rompeu de um dominador de 4 tribulações para um dominador de 5 tribulações. Aquele deus do abate realmente avançou. Não há ninguém que possa detê-lo? Maldito seja, ele fica mais forte a cada luta. Além de não poder reviver, ele é ainda mais aterrorizante do que eles. Um demônio maligno, mesmo se morto, rende apenas 1% de seu cultivo. Não é de admirar que o espaço do Deus principal não tenha exibido nenhum ponto. Sem matá-lo completamente, como o espaço do Deus principal o determinaria como morto? Su Shen murmurou para si mesmo. Ele havia subestimado esses chamados demônios malignos. Eles eram uma existência muito problemática. Com base na energia obtida, seria necessário matar esses demônios pelo menos 100 vezes consecutivas para eliminá-los de verdade. Ele olhou para o enorme portal suspenso fora do mundo do mar ilusório. Talvez a outra extremidade guardasse o segredo desses demônios. Acima do mundo do mar ilusório, o desempenho de Su Shen foi observado pelos 2 lordes do Dao restantes do mundo do mar ilusório.
Talvez esta seja variável. O vislumbre de esperança do mundo do mar ilusório repousa nesta pessoa. Os 3 poderosos demônios malignos, vendo isso, zombaram. Mesmo que consiga resistir a este ataque, poderá resistir ao próximo? Vocês 2 velhotes eventualmente morrerão em nossas mãos. Uma grande batalha eclodiu. No campo de batalha, um grande número de artistas marciais do mar ilusório morreu. Embora as equipes do espaço do deus principal fossem elites, sofreram pesadas baixas nesta batalha massiva. As baixas eram uma coisa, mas o que os fazia querer cuspir sangue era que trabalhavam penosamente e não ganhavam um único ponto. Até alguns membros de destaque começaram a suspeitar que haviam sido enganados pelo espaço do deus principal. O cultivo de Su Shen rompeu continuamente, de um dominador de 5 tribulações para 6 tribulações, e então para 7 tribulações. Embora a energia obtida de uma vez fosse 99% menor, a quantidade total era vasta. Su Shen, que dominava o osso imortal e a escritura de invocação de demônios, contanto que o poder não o matasse, acabaria por torná-lo mais forte. Demônios malignos acima de 10 tribulações estavam sendo interceptados pelos lordes do Dao fora do mundo, enquanto aqueles abaixo de 10 tribulações gradualmente transformavam-se de uma ameaça em uma trivialidade nas mãos de Su Shen. Bum! Su Shen parou. Os poucos demônios restantes escolheram se autodetonar, enquanto alguns tentaram fugir desesperadamente de volta para aquele portal. No mundo do mar ilusório, uma chuva de sangue caía neste momento, preenchendo as pessoas de tristeza. Dos 2 lordes do Dao restantes, um foi gravemente ferido e o outro pereceu diretamente. Embora tenham matado com sucesso os 3 grandes demônios malignos e resistido a este ataque, o que aconteceria na próxima vez? Demônios malignos são imortais e indestrutíveis. Sem mencionar o mundo do mar ilusório, até os emissários divinos veteranos do espaço do deus principal, que já haviam testemunhado todo tipo de ocorrência estranha, não puderam evitar praguejar. Que raios são essas coisas? Não ganhamos pontos mesmo que os matemos. Eles vão voltar de novo? A resposta era afirmativa. A grande batalha terminou. Embora o mundo do mar ilusório tenha sido preservado novamente, o rosto de ninguém mostrava a alegria da vitória, apenas um desespero mais profundo. Era apenas a diferença entre morrer mais cedo ou mais tarde. Após a batalha, Su Shen não retornou ao mundo do mar ilusório. Ele encarou intensamente aquele portal. Dentro dele jaziam restrições aterrorizantes. Uma vez acionadas, até um dominador de 10 tribulações explodiria e seria completamente aniquilado. Isso envolvia o poder das regras. Talvez entrar naquele portal permitisse encontrar uma maneira de matar os demônios. Os olhos de Su Shen brilharam. Ao seu lado apareceu uma figura manchada de sangue, um dos lordes do Dao que havia bloqueado a facção demoníaca. Meu jovem amigo, você está pensando que se conseguir romper a restrição, poderá matar completamente esses demônios? O senhor do Dao Guanhai pareceu penetrar nos pensamentos de Su Shen. Ele testemunhou pessoalmente a brutalidade da batalha e sabia que o jovem à sua frente não era de forma alguma tão simples quanto parecia. Su Shen notou sua presença. Sua expressão permaneceu calma como a água e ele assentiu. Ele estava de fato contemplando como quebrar a restrição. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!